galera do YouTube, começando mais um podcast aqui, Master versus Master. Hoje aqui eu tô com uma presença ilustre aqui, um craque, hein? Hein, Diegão? Fala aí. Jogador de bola, jogou no meu time no Corinthians. Vocês nem imaginam, né? Já imagina que nós já revelamos quem que é a fera aqui, né? Já revelamos aqui durante a semana. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Virgílio, meu irmão. Cara, prazerzão, viu? Prazer, Michael. Prazer é todo meu. Uma honra poder estar participando com vocês aqui desse podcast, né? Me senti muito honrado pelo convite. Tamo aí. Sensacional, irmão. Obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite e dispor do seu tempo. A gente sabe que é uma correria danada, né? Sim. A gente não para e você pode dispor de umas horinhas aqui com a gente. Tamo junto aí para poder passar esse momento junto aí. Obrigado, tá obrigado de verdade. Vamos lá. Então, antes da gente começar aqui, deixa eu apresentar você pra galera, né? Ó, vamos abrir aqui também, Diegão. Pra galera do YouTube que tá chegando aí, quiser fazer pergunta no meio da nossa entrevista, vamos deixar aberto aí. Você dá um toque, tá, Di? Tá? O pessoal quer saber sobre o futebol, sobre a área de... Vamos abrir pra galera? Bora. Se a galera perguntar, vamos responder? Vamos lá, vamos lá. Vambora? Na lata mesmo? Vambora, na lata. Então demorou. Vambora, eu gosto assim. Bora. Eu gosto de convidado assim, Di. Vamos ser incrível, hein, mano? Vamos pra cima. É isso aí. Então vamos começar aqui, ó. Deixa eu apresentar você pra galera. O Rodrigão. Cara, você era conhecido como Rodrigo Careca, mano? Careca. É mesmo? Careca. E por que era esse apelido, mano? Na verdade, esse apelido surgiu em 2001, quando eu jogava na Matonense. No Matonense. Com Grafite, ex-jogador, que hoje é comentarista da Sport TV. Verdade. Muitos achavam que era semelhança com aquele ex-atacante da seleção brasileira, que é o Careca. Jogou no São Paulo. No São Paulo, verdade. no tempo antigo aí. Verdade, mano. Mas não foi. Foi porque toda semana a gente tinha o hábito de raspar a cabeça. Vocês usavam na zero, na navalha? Na zero, na navalha. Da hora. E aí o Grafite acabou me apelidando, né, de careca, e aí acabou ficando. E aí pegou. Não tem jeito. E pegou, já era, né? Foi até o final. Aí da hora. Legal demais. Então, olha só, galera. O Rodrigo tem 38 anos, tá no shape, hein, mano? Você se cuida, né? Você não é mais jogador, mas você tá... A gente se mantém aí, Estamos trabalhando aí. Glória a Deus, mano. Ó, o Rodrigão é casado com a Kátia, tem 3 filhos, a Laura, o Davi e o Cauã. Ex-jogador de futebol, mas atualmente você faz uma intermediação de atletas, não é isso? Sim. Fala um pouquinho aí, o que você tá fazendo atualmente, mano? Vamos lá, Maicon. Então, eu agora eu encerrei a carreira, né, em 2018 no São Bernardo, e logo na sequência eu já montei a minha empresa, né, fiz o cadastro CBF, tenho o meu escritório aqui em São Caetano, na cidade de São Caetano. Sou intermediário cadastrado pela CBF, né, sou licenciado pela CBF. Então não é qualquer um que pode ser intermediário jogador, você tem que ter um cadastro. Não, tem muitos intermediários que trabalham sem esse cadastro, mas com o cadastro, né, e com a licença, credibilidade, né? Sem dúvida, a gente... Porque, um exemplo, você trabalhando sem o cadastro, sem o licenciamento, se você tiver algum problema na justiça de levar algum clube para a FIFA, né, por conta de salário atrasados ou alguma dívida com o clube, você não tem tanta força perante a FIFA, que é o órgão máximo aí que pode te dar o suporte, né? Perfeito. Então eu tenho esse meu cadastro, o CBF, né, tudo direitinho, licenciado, né, o meu escritório também aqui em São Caetano. Onde que é? Em São Caetano? É em São Caetano. Tenho atualmente 9 jogadores na minha empresa, né, 5 deles na Tailândia, que né? maravilha. Matheus Jussa, que está no Fortaleza agora jogando a Série A do Brasileiro. Classificaram para Libertadores, para fase de grupo, histórico também, está fazendo uma temporada muito boa. Que maravilha. Né, tem algumas propostas, algumas ofertas chegando para ele. É um jogador que tem se destacado já nível de Série A. E outros jogadores aqui no Brasil também, o Thiago, né, zagueiro, tem o Gustavinho, atacante, o Michel Douglas também, atacante. Bacana. E enfim, estamos aí, estamos caminhando aí, graças a Deus as coisas estão fluindo. Sensacional, mano, sensacional. E é interessante quando você também intermedia jogadores, mas que tenham ascensão, né? Porque isso leva teu nome também, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que assim, é o empresário que faz é o jogador que faz o nome do empresário. Porque se o jogador estiver dentro de campo se destacando, automaticamente o empresário também vai surfar nessa onda. Vai surfar, né? Sabe? Porque não existe, Michael, o empresário pegar e falar, cara, eu tenho muita moral num time grande, eu tenho muita entrada num time grande. Eu quero ver ele tirar um jogador que está desempregado de casa e colocar no São Paulo, no Corinthians, num grande clube. O cara só consegue chegar lá se estiver dentro de campo, rendendo e se destacando para poder chegar no grande clube. Senão não chega. É muito difícil, praticamente impossível. Qual que é você sabe mais ou menos mensurar pra gente a
a porcentagem de jogadores que realmente se dão bem, porque tem muito jogador, não tem, mano? Como Michael, que é? É meio que ilusório. As pessoas enxergam só Todo mundo a fala, parte boa da cara, história. jogador de futebol, mas quanto? Cara, é muito complicado. Fizeram uma vez uma pesquisa e a porcentagem dos jogadores assim que tem destaque, que tem contratos assim surreais é de 3%. 3%. Só. Mas acho que é em qualquer carreira, né, mano? A gente tava falando essa semana no podcast. Você pega hoje, quem se destaca mesmo, a gente vai falar em qualquer área aí, é 5% no máximo, né? É difícil. Parece que são algumas pessoas que conseguem acessar aquele máximo, né, do potencial, né? Exatamente. E no futebol também não é diferente. No futebol não foge tanto disso. E também no futebol a concorrência é muito grande. Tem muito cara bom que não teve chance, não cara, teve? muito, muito. Eu particularmente, assim, na época que eu tava no Corinthians, né, que era um clube assim que... É um clube grande, né? Então, assim, a concorrência é muito grande. Muito grande. Então teve jogadores que eram muito acima da média e que ficaram no meio do caminho. Que não conseguiram. E teve jogadores que você fala, cara, isso aí não vai vingar. Só que daqui a pouco o cara tem uma oportunidade e o cara vai e deslancha na carreira. Um grande exemplo é o Kaká, no São Paulo. O Kaká era reserva dos juniores. Há muito tempo foi reserva dos juniores. E o Kaká, por falta de jogadores no profissional, foi treinar com o time de cima, com o profissional. Se destacou no treino, o treinador levou pro jogo. Entrou no segundo tempo de uma partida e fez 2 gols. E depois dali o cara nunca mais... Dali ele despontou, né? Nunca mais despontou. Mas antes do Kaká teve muitos outros jogadores que se destacaram na base, que muitos diziam que era promessa. E acabou não vingando. Acontece muito isso. Acontece, né? Acontece muito isso. Mas também tem muitos que tem indisciplina, né? A gente fala assim, não é só o talento, né? Eu costumo falar assim, né, galera, que... Não sei se você concorda comigo. Vamos tentar ver se a gente entra no consenso, que dá muita discussão quando eu falo isso. Você acha que o cara ser mais dedicado, o cara que trabalha mais, ele supera aquele cara que tem talento? Eu acredito que sim, Maio. Eu acredito que sim. Você viu isso de perto? Já. Eu fui um desses casos. Eu sempre fui um cara que trabalhei acima da média. Você trabalhou mais do que talento. O que te mostrou foi o quê? Você treinava Trabalho, mais, força de se vontade, alimentava melhor. Sem dúvida. Assim, é claro que assim, por conta também do meu biotipo, né, eu consegui... Você é um cara alto, né? Eu sou um cara alto, muito forte fisicamente, então assim, todos os treinadores gostavam de mim porque eu sempre fui um cara brigador lá na frente, sempre, né? Sempre assim, quando não dava na técnica, eu ia na raça. Só que assim, eu vou te dar um exemplo de um cara que hoje é personal trainer da minha esposa, da minha filha e do meu filho Davi. Que quer ser jogador de futebol. E esse cara é daqui de São Caetano, o Ednei, ele é personal trainer, um cara assim, fenomenal. Só que o Ednei era fenomenal de quê? De talento? De talento como atleta. Bacana. Ele era um cara que se destacava. Porque tinha muito talento, qualidade técnica acima da média. Eu joguei com ele em 2 clubes, no São Bernardo e no Corinthians. Legal. Cara, os treinadores falaram, cara, esse cara é fantástico. Só que ele não gosta de treinar e também não gosta de ajudar na marcação ali, enfim. Entendi. Só que era um cara com a bola no pé. Não tinha igual. Cara, era diferenciado. É que o futebol tá diferente. Michael, né? mas olha só que loucura que aconteceu com esse cara. Ele parou de jogar com 32 anos, muito novo, né? E por que quis? Não quis continuar. Só que hoje, esse camarada, ele corre maratona. Ele é personal trainer e esse cara é um dos maiores caras, assim, incentivador das pessoas ali que ele tá dando treino. Mas não é o contrário? Cara, é uma loucura. Só que aí outro dia eu encontrei ele no shopping, fazia muito tempo que eu não falava com ele. E eu tava de férias, um dos períodos que eu tava, né, jogando fora do Brasil. Eu vim pro Brasil de férias e encontrei ele no shopping em São Caetano, porque ele é de São Caetano. Legal. Falei, cara, eu tô vendo aí os seus history aí no Instagram, cara, vídeo seu, cara, você tá correndo e tal, fazendo triatlon, cara. Que é isso, cara? O que você não fazia lá no clube, né? Por que você não fez isso aí quando você jogava, que era pra você estar na seleção brasileira? Porque se aliasse a parte técnica com a parte física sua do momento agora, cara, você tinha chegado na seleção brasileira. Ele falou, cara, eu não sei o que aconteceu, mas acho que virou uma chavinha em mim. Depois, e não sei se foi uma situação que ele viveu de repente, sei lá, alguma coisa na mente, sabe, que virou uma chavinha. E hoje o cara é um exemplo, assim, cara, como personal trainer, um baita de um cara, assim, fantástico. Tem uma porrada de alunos, uma porrada de seguidores que acompanham o trabalho dele, porque o cara hoje é um exemplo de superação. Então, teve que mudar. Em algum momento ele entendeu que o esforço
o esforço fazia diferença. Aliado com o talento, aí poderia fazer a diferença. Que pena, né? É uma pena. Uma pena. Mas tá bom. Pra gente conhecer um pouquinho mais de você aqui, meu irmão. Onde você nasceu? Você nasceu, me fala aí a sua origem. Você era de família rica, né? De pai forma e alguma. mãe era milionário, colocaram você no futebol. Aí, Diegão, De forma colocou ele alguma. no futebol de elite direto. Você não teve que passar por esforço nenhum, mano? Pelo Conta contrário, aí pra nós. a minha história ela se conecta com muitos outros jogadores de futebol que no início da carreira tiveram muitas dificuldades. Tá. Eu nasci na cidade de Pederneiras, interior de São Paulo, a mais ou menos 400 quilômetros de São Paulo. Sou nascido e criado lá, né? Meus pais até hoje vivem lá, os meus amigos estão lá, os meus amigos de infância, né? E eu nasci numa família humilde, sem estrutura nenhuma familiar, né? Um ambiente completamente assim, conturbado, porque era, né, pai brigando com o filho brigando com o pai, irmão brigando com o irmão, pai brigando com a mãe, meu pai chegava bêbado. E quantas vezes vi ele discutindo com a minha mãe. E quantos irmãos, mano? Eu tenho 4 irmãos. 4 irmãos. Eu sou o mais novo, eu sou o caçula. Mais novo. Sou o caçula. Então, eu nasci num ambiente assim totalmente conturbado. Hostil, né? Cara, os meus pais não tinham condição de poder me dar um suporte. Só que na época eu tinha esse sonho de ser jogador de futebol. Só que meu pai não acreditava que isso seria possível. Mas da onde veio o sonho, mano? Era por causa de grana? Era porque você gostava de jogar futebol? O sonho veio porque acho que tá no meu DNA. Você nasceu pra isso? Eu nasci pra isso, porque desde os meus 9 anos eu carregava a bola debaixo do braço. Tá, já amava o futebol. Já amava o futebol. Só que assim, não tinha condição de repente... Estudar, não gostava de estudar. De jeito nenhum. Mas hoje eu falo pro meu filho, cara, tem que estudar. Aí clássico, meu filho fala, né? É clássico isso. Aí meu filho fala, pai, mas você reprovou, você já reprovou e tal. Eu falei, você vai seguir meu exemplo? Não segue pode. Segue o bom, né? Segue o exemplo bom. Entendeu? Segue o exemplo bom. Então assim, Michael, foi assim uma situação bem difícil, sabe? E o meu pai também não tinha... O meu pai não acreditava que esse sonho poderia se tornar real. Tá. Só que a minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Minha mãe sempre comprou a briga e falou, não, ele vai tentar. Tua mãe era evangélica ou não? Minha mãe é católica, só que assim, conhece a Bíblia de ponta a ponta. Tá. E ela vive a palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Acabou. O maior exemplo de fé na minha vida é minha mãe. É sua mãe. A minha mãe. Não tem um exemplo maior do que ela. Porque quantas vezes eu cheguei, a minha mãe estava de joelho no quarto orando. Né, pedindo ali para Deus, né, dar uma oportunidade para mim me tornar jogador de futebol. Então assim, minha mãe é o maior exemplo de fé. E a minha mãe brigou muitas vezes com meu pai, comprando a briga, falou, não, ele vai pelo menos tentar. E se lá na frente não der certo, tudo bem. Mas ele vai tentar. Então minha mãe comprou a briga, então aí eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação, uma peneira num clube que se chama Matonense, que foi meu primeiro clube, né? E fui para esse clube. Só que tudo aconteceu muito rápido na minha vida, né, Michael? Eu creio que, assim, Deus, ele direcionou, assim, o meu caminho, assim, encurtou, assim, o tempo, né? Então foi tudo muito rápido, a gente pode chegar lá depois, mais à frente, mas nasci numa família humilde, sem condições nenhuma de recursos financeiros para me ajudar, né? Só que tinha um cara que vale muito a pena também citar aqui, que é um senhor lá do interior de São Paulo, que me ajudou demais, que é o Chicão. Esse cara foi como se fosse um pai para mim, porque ele me ajudou muito financeiramente para viajar para os clubes, para fazer avaliação, né? Ele apostou muito em mim, onde muitos diziam, cara, isso aí não vai dar em nada e tal. Ele falou, não, um dia vocês vão ouvir falar desse rapaz. Foi um dos caras que, assim, não tem como não citar ele, né? Ele fez a vez do seu pai ali, né? Fez o papel do meu pai. Mas assim, Michael, eu não culpo meu pai, porque também meu pai não teve uma estrutura para dar esse suporte, sabe? Hoje você consegue compreender que o que ele fez ali era o melhor que ele podia fazer. Mas eu aprendi com meu pai a ter caráter. Porque assim, eu fui um cara que Você aprendeu tudo, mano. Exato. Eu fui um cara que nunca puxei o tapete de ninguém para me dar bem. Sempre fui ali lutando. Eu fazia mal para mim mesmo. Né, de alguns estilos de vida que eu comecei a adotar ao longo da minha carreira, que fez eu pagar um alto preço, né, as consequências vieram. Natural também no meio que você vivia, não é? Exato. Do meio, né? Só que o meu pai, eu aprendi a ter caráter com o meu pai. Um homem honesto, um cara de bem, sabe? Eu aprendi a ter caráter com ele. Pô, que legal. Então, tirei um pouquinho de fé da minha mãe e caráter do meu pai. É o que eu precisava. Você fala de fé da mãe, eu acho muito louco isso. Eu até... Ó, a gente escreveu aqui a letra do Projota ali, a Rezadeira. Já ouviu essa canção aí? Não. Aí conta, nessa canção do Projota, ele conta de uma mãe que ressuscitou o filho orando para Deus, que foi atingido por bala, né? Então tem algumas histórias de fé,
essa canção aí do Projota, ela conversa muito comigo. Então eu quis tatuar ela na parede aqui do podcast. Então toda vez que a gente fala de mãe, eu falo nesse assunto, porque assim, legal. O cara que tem uma mãe que ora, ele não sabe o poder que ele tem, né? E a gente, é uma pena o que eu vou te falar, porque a gente só consegue ter essa noção depois que a gente está mais velho, né? Da cabeçada pra caramba aí, na adolescência, na então, juventude. Quando você via sua mãe orando de joelho, você olhava, eu duvido que você conseguia ter noção da importância daquele ato, né? A gente hoje sabe, né? Então eu falo pra todo mundo, falo pra galera do canal direto isso. Cara, se você tem uma mãe que ora, você não tem noção quantas vezes a sua mãe te trouxe pra casa, você nem imagina, né? Eu ouço isso de muitas pessoas, o Diegão que fala isso. O Diego tem uma relação com a mãe dele muito bonita, sabe? Top. E ele fala assim, minha mãe fica esperando lá até 2, 3 horas da manhã eu chegar. E você pode ter certeza, a mãe que fica lá esperando o filho, sua mãe que está esperando todo dia você voltar para casa 2, 3 horas da manhã, ela não tá lá só te esperando, ela tá lá orando por você para Deus trazer, né? E a sua mãe fez isso muito com você, eu tenho certeza. Muitas vezes, você pode ter certeza que... Pude chegar em casa de madrugada, então, minha mãe muitas vezes peguei ela de joelho. De joelho. Orando, nem no quarto dela, orava no meu quarto. No seu quarto. Pra mim chegar bem, porque sabia que eu tinha ido pra noite, pra balada, né? E sabia que eu ia chegar bêbado, né? E muitas vezes não sabia nem como chegava em casa. Exatamente. Né? E acho que quando chega ela dá glória a Deus, eu falo assim, isso não tem preço. A mãe da gente, ela tem uma descagem direta com Deus, cara. Tem um DDD, eu nunca vi. Uma mãe, ela movimenta, ela balança as portas do céu, né? Você acredita nisso, né, mano? Demais. Que da hora, mano. Que da hora. Essas experiências com mãe é incrível. Top. Olha só, então vamos lá. E você começou a sua carreira aqui profissional mesmo em 2001, né, mano? Em 2001. Como eu te falei, né? Foi tudo muito rápido. Então, em 2001 eu já estreiei no profissional. Meu primeiro jogo foi contra... Foi no Matonense o primeiro jogo? Foi no Matonense contra o Santos. O que você aprontou nesse jogo aí? Cara... Você aprontou, né? Cara... Conta aí pra gente. Eu tenho o hábito de dizer que assim... Cara, Deus, ele sempre apontou o dedo assim pra mim e falou, meu filho, eu vou te abençoar. Amém. Por mais que você seja um cabeça dura, eu vou te abençoar. Que bom. Então eu sempre tive fé, eu sempre orava, porque eu conhecia a palavra muito novo. Né? Eu conhecia a palavra muito novo, sabia que Jesus Cristo era o único caminho, só que a gente quer aproveitar a vida como o mundo diz, né? Cara, você é novo, tem que aproveitar a vida. Não, mas é a influência, né? É complicado, Michael. Exatamente, você falou algo muito importante. A influência, o ciclo de amizade, isso tudo aí... Né? Não estou dizendo que os meus amigos me amarravam e me puxavam para ir junto, mas era um convite ali, e você estava ali, daqui a pouco você queria fazer uma graça, uma média com os caras, e ali daqui a pouco você já estava ali fazendo... Já vira outra história, né? Já vira bagunça. Aí você vai lembrar de hábitos que você já fez no passado e que te levam à perdição. Então ali, com 17 anos, eu estreiei contra a Matonense e fiz 2 gols, cara, contra o Santos. Contra o Santos. Quem que era o time do Santos? Cara, você lembra o nome dos caras aí? Fábio Costa, Rincon. Você fez 2 gols no Fábio Costa? Fiz 2 gols no Fábio Costa. Você só não conseguiria fazer se fosse de pênalti. Não, mas... Você fez, não era de pênalti, né? Mike, foi porque engraçado. Ele era embaçado, hein, mano? Mike, foi engraçado por quê? Porque logo depois do Campeonato Paulista, o treinador do Santos foi pro Corinthians, que era o Geninho. Era o Geninho, pode crer. E depois, e também foi o Fábio Costa também. Ele veio na sequência. E aí você jogou com ele. E aí eu tive lá no Corinthians com ele, ele falou, cara, eu tava doido pra pegar você no vestiário e te dar umas porradas. Por quê? O Santos vencia esse jogo de 4-0. Agora imagina a minha estreia do profissional. Os caras lá vai jogar contra o Santos, aí os caras 4-0 na minha estreia. Só que eu tava bem no jogo, só que o time tomando 4... Eu via vários torcedores falando, como é que vai botar um moleque pra jogar? O cara não tem experiência e tal. Quantos anos você tinha? Tinha 17 anos. 17 anos. Cara, eu sei que o primeiro lance do gol, eu dei assistência pro cara, 4-1. Sofri a falta pro 4-2. Fiz o terceiro e o quarto. Empatou o jogo. Empatei o jogo. Em 17 minutos a gente fez 4 gols. Meu cara, Deus. O estádio lotado, gente caindo pra dentro do estádio. O jogo? Lá em Matão. Em Matão. Foi em Matão esse jogo. Nossa, ficou, então, assim, ficou pra história. Michael, depois desse jogo, cara, meu telefone, cara... Ninguém me ligava, mas depois desse jogo eu acho que tinha umas 30 ligações perdidas. Que na época não tinha WhatsApp. Senão tinha bugado também o WhatsApp. Senão tinha bugado, era tudo ligação. E aí um empresário, cara, o Palmeiras te quer, o Grêmio te quer, o Corinthians te quer. E quando falou que o Corinthians me quer, você falou, opa. Eu falei, ô parceiro, meu pai é corintiano e tem um irmão. Agora eu quero saber. E eu tenho um irmão muito corintiano. É mesmo? Eu gostava muito do São Paulo, Maico, no passado, porque eu peguei a época do Raí, Denilson, aquela galera. França. Libertadores cara, era tudo dos caras. Muito jogador bom tinha no São Paulo naquela época. Só que assim,
Depois que eu fui pro Corinthians, E aí? cara, aí você começa a ver aquela torcida, cara, apaixonante, aqueles caras, É sabe? diferente mesmo? É, Dos times que você jogou, a torcida Cara, do Corinthians é a mais Os embaçada caras, mesmo, 90 mano? minutos, os caras cantando, os caras não param. Não para. Então no Corinthians tem pressão desde o sub-11 até o profissional. Que legal. É uma pressão, cara, gigantesca. Os caras são muito fanáticos. Naquela época, eu falo porque eu sou corintiano também, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas eu sou corintiano. Eu ia no estádio, meu pai me levava. A casa do Corinthians era o Pacaembu, né, mano? Pacaembu. Muito tempo. Eu vou falar, acho que... tá lá o Pacaembu, hoje não acontece mais jogos lá, mas parece que tá impresso. Foi por muito tempo. Mas tá Ficou. impresso o ficou Corinthians o DNA, ali, né? ficou o DNA do Corinthians né? ali, ficou. Impressionante, Não tem né? como não ficar, Não porque tem, assim, né? poxa, tá São Paulo, o Corinthians foi Isso. campeão lá no Todas as contra o rival. glórias foi ali, né? Foram todas ali, a maioria, foi a dos maioria, títulos do Corinthians foram Sim, no Pacaembu, foi. né? E cara, é muito, cara, chega a arrepiar quando eu lembro, né, da torcida do Corinthians numa Taça São Paulo que a gente disputou em 2002 em Santo André, na sede. Tá. Cara, jogamos um jogo contra o Santo André, tinha 10 mil pessoas, 8 mil era do Corinthians. Taça São Paulo De Juniores. de 2002. 2002. Aí os caras começavam, aqui tem um bando de louco. Cara, aquilo ali inflamava. E a torcida do Corinthians Arrepia. vai no Juniors, né? Vai no Júnior, vai no infantil, vai no juvenil. o- Os caras vão no feminino, vão em todo lugar. Eles vão no futebol de salão, tudo que é Em Corinthians. tudo, basquete, tudo que envolve, Eles cara. vão em tudo, né? Os caras É são... uma nação mesmo, É uma né? nação. É apaixonado, É né? diferente, é Que diferente. da hora, mano. Que É da diferente. hora. Ó, eu fico feliz que você jogou no Corinthians, mano. Quando eu vi aqui, eu falei assim, eu tenho que mexer com ele aqui. Cara, eu não te falei, eu fui convidado pra participar de um torneio de Master pelo Corinthians. Pelo Corinthians? Só que o que acontece? Tá tendo agora o campeonato e a Sport TV que tá... a Sport TV que tá transmitindo jogos. Aham. Só que era a Band Esportes que ia promover esse torneio. Uhum. Só que só pode promover esse torneio depois que acabar o campeonato. Acho que o campeonato está na fase semifinal. E acho que mudaram esse torneio para janeiro ou fevereiro, se eu não me engano. Tá. Mas eu fui convidado, o Christian, o Rosinei. Caramba, que da hora. Cara, a maior galera ia estar lá. E eu lembro tudo desses caras, mano. É. Eu acompanhava o futebol naquela época. Hoje não tem mais a mesma pegada com o futebol. diferente. Muito diferente. Mudou muito. O futebol mudou, né? Mudou o jeito de jogar. Não sei, tá mais mecânico. Eu posso falar uma parada também? Claro. Eu vou sair um pouquinho dessa nossa resenha aqui. Eu acho aquele VAR uma coisa horrorosa, cara. Cara, isso tá confundindo muita coisa. Cara, uma coisa Isso é mundial, tá? né? Isso é mundial. Você é a favor disso aí, mano? Cara, eu acho que atrapalha muito o espetáculo. Então, porque qual que é o lance do futebol? Não é a incerteza que gera. Porque, Cara, assim, é isso não é aí. interpretação. Porque assim, ó, o cara sofreu falta, o juiz deu lá uma falta no bico da área ou um pênalti. Aí a galera pede o VAR, volta lá, o cara volta atrás. Não tira a graça, porque assim, tudo que você mecaniza demais, aí vamos supor assim, parece que fica justo, mas tira o brilho do futebol. Tira. Porque você tira as discussões do futebol, não é? Quando você jogou muito clássico. Chegou a jogar contra o Palmeiras? Joguei. Então, quando acabava um jogo desse, não era a semana inteira polêmica? Um falava Total. uma coisa, outro falava outra, naquela hora não foi falta. Os caras entravam no debate, era a mesa redonda, era Mas uma porrada de não era programa uma que delícia tinha. isso? Cara, porque era assim, bacana. quem gosta do futebol olhava aquilo, tipo assim, uma hora era você foi prejudicado, outra hora você foi favorecido. Porque esse erro humano que era a graça da parada. Eu vou falar, tá tão sem graça isso, que nem agora eles estão querendo colocar, não sei se já colocou, na Copa do Mundo, vai ter o ano que vem a Copa do Mundo, né? No Catar. Vai ter que pôr eles querem colocar pra saber se a bola entrou, um apito lá. Pô, na moral, hein, meu? Ficou... Banalizou, sei lá, tirou a graça. Tirou. Não tirou a graça? Tirou porque agora o cara faz o gol. E aí ele comemora. Comemora. E depois... Aí daqui a pouco o juiz para Não. e antes de sair a bola lá do meio campo, o juiz pede pra esperar. Pede pra esperar. O juiz pede pra esperar pra verificar se foi tudo ok o gol, se... né? Se validou. Aí Se depois o validou. cara comemora sem a emoção. Pô, velho, aí... cara, Da época que eu ia no estádio, mano, eu sou da época que eu gostava muito do Casagrande, mano. Aham. Na época do Corinthians. E o Casagrande usava aquelas... Ele é o que usava as camisas pra fora do shorts. Aham. Ele usava os meião baixado no joelho. Sim. Quando fazia o gol, tirava a camisa, jogava na torcida. Tinha uma emoção diferenciada. O jogador, ele podia se expressar. E de repente os caras começaram a cortar todas as arestas. O jogador tem que jogar arrumadinho, a camisa tem que ser pra dentro, não pode tirar a camisa na hora da comemoração.
banalizou, ficou assim uma coisa muito arrumada demais, mano. Assim, o jogador não pode nem expressar aquela emoção do gol, do momento, né? Porque assim, eu peguei uma fase ali do Viola, então, Viola, Edmundo, então, Marcelinho Carioca. Que eles punham uma máscara. Eles, tipo, Paulo Nunes fazia muito isso aí no Palmeiras. Aquilo não tinha uma graça. Cara, então, era de top repente, demais. Começou a parecer que não podia, que era uma falta de respeito. Maicon, o futebol ficou muito sem graça. Ficou sem graça. Ficou muito sem graça. Se perdeu aquela rivalidade que tinha, mas uma rivalidade saudável. Cara, dos caras apostar entre eles ali, cara, quem perder paga churrasco. E, cara, eu lembro na época que eu peguei o Vampeta no Corinthians. Cara, o Vampeta, cara, era um cara assim que... Ele cara, é tirador fantástico. de sarro, né? Ele é zoeira, né? Tá no DNA do cara. O cara não zoa, faz, né? ele não faz aquilo forçado, né? Tá no sangue do cara, daquela forma, o cara baiano, engraçado pra caramba, só queria palhaçada. Todo mundo dava risada. E aí ele ficava zoando os caras, pô, nós vamos ganhar hoje e tal. E aí ele falou que na época, cara, eu gostava muito do Evaristo de Macedo, que era um treinador das antigas do Corinthians. Por quê? O Evaristo de Macedo dava coletivo e rachão. Era o que o jogador mais amava. Porque o jogador não gosta muito desse negócio de tática. Ó, vem aqui, faz isso e tal. O jogador hoje em dia ficou muito robotizado. Cara, não, porque o adversário vai jogar isso, é linha baixa, é linha alta. Isso. Cara, confunde a mente dos caras, sabe? Estratégico, não, né? Muito estratégico. Perdeu um pouco o brilho, sabe? Não tem liberdade, né? Não, perdeu muito brilho porque os jogadores ficou muito robotizado. Cara, qual que é o charme do jogador brasileiro? É o chapéu, é a caneta. Isso. Eu joguei com o Léo Lima, que jogou no Palmeiras, no Vasco, no Flamengo. Joguei com o Léo Lima no Al Nassr dos Emirados Árabes. Joguei 2 anos com o Léo Lima. Cara, o Léo Lima foi um dos melhores amigos que eu fiz no futebol, até hoje, né? Porque no futebol é difícil você fazer uma amizade verdadeira, né? Porque é um ali querendo engolir o outro, é complicado, sabe? É muita vaidade, é ego, sabe? Demais. É orgulho. Mas é porque propicia aquilo, né? É complicado. Dinheiro, sim, fama, envolve muitas mulher, coisas. Tem muita coisa, né? Exatamente, Maicon. E aí o Léo Lima falava pra mim no vestiário, cara, hoje eu vou dar um chapéu e uma caneta. Eu falei, cara, você tá de brincadeira, cara. Pai de palhaçada. E a gente tinha um treinador italiano que foi o Walter Zenga, que foi ex-goleiro da Itália. E é um cara muito famoso, foi 2 vezes o melhor goleiro do mundo, jogou 11 anos no Inter de Milão. E o cara tinha toda uma pose, né? E o Léo Lima falava, não tô nem aí, eu vou dar um chapéu e uma caneta. Cara, ele ia dar um chapéu e uma caneta. Mas o cara tinha assim, uma qualidade técnica absurda, monstruosa. Né? O cara era fora do... Ele não interrompeu o ataque pra fazer graça. Não, né? Mas ele fazia no meio de campo. Mas, por exemplo, ali ele era volante e jogava ali... Ele jogava com a bola no meio. Cara, às vezes o volante tinha que pegar a bola e dar o passe. Ele esperava o cara vir pra dar o chapéu no cara. E aí o treinador gritava, Rodrigo, fala com o Léo. Eu falei, mas pô, como é que eu vou falar com o Léo, cara? Eu tô aqui no ataque, fala você com ele. Mas ele não ouvia o treinador. O treinador gritava, ele fingia que não ouvia. Cara, era palhaçada dentro de campo, cara. Era muito bom. Você chegou a jogar com o Edilson no Corinthians? Peguei o Edilson, Marcelinho Carioca. O Edilson, uma vez eu assisti uma entrevista com ele, ele juntou lá com o Vampeta e a galera do Marcelinho Carioca, que eles jogaram junto. O Rincon também. Estavam lá num bate-bola, num programa de televisão. E tava sentado ele e tava sentado o Paulo Nunes. Na época que o Corinthians era um dos maiores rivais ali do Palmeiras nessa época, né? 2000 e 2001 tinha uma 2000, treta, 2001, uma treta grande com o Paulo Nunes e ali, e a galera do Corinthians, o Rincon, sempre tava um quebra-pau. Ele falava que quando ele entrava em campo, o Edilson, ele apostava quantas canetas ele ia dar naquele jogo. E ele falou isso e os caras... Mas ele ria, porque ele falou assim, ele vai entrar e falou, vou dar 3 canetas. Ele dava uma pra frente e outra pra trás, porque ele era muito habilidoso, né? Sim, diferenciado. Quando o Corinthians ganhou do Real Madrid, o técnico do Real Madrid falou, você tava no time nessa época? Não, porque isso acho que foi em 2000. Foi 2000, no ano de você 2000, chegou em 2000, verdade. Cheguei no ano seguinte. E eu lembro quando foi jogar o Corinthians e Real Madrid, que o Edilson era muito falado, mas... Internacionalmente não, né? Ele era conhecido aqui no Brasil. E aí o cara falou, quem que é o Edilson? E aí ele deu uma caneta no zagueiro, fez o gol, falou, eu sou o Edilson, sou o capeta, né? Você lembra dessa história? Não, e tem uma história muito engraçada. Você lembra disso? Né, eu Mike? sou o Edilson, sou o capeta. Eu vou compartilhar com você uma história aqui que o Vampeta até fala aí Tem um vídeo no YouTube que circula aí que o Vampeta conta algumas histórias e contou essa aí. Contou, né? Que teve uma vez que eles foram convocados para a seleção brasileira e tava o Edilson e o França foram convocados e teve a oportunidade de jogar os dois no ataque. E aí o Vampeta lá e tal, aí o Edilson chegou no França e falou, França, vamos fazer o seguinte, irmão. Cara, a gente precisa ser convocado para a Copa do Mundo, cara. Tá perto da Copa do Mundo e a gente tem que se destacar nos últimos amistosos aí, senão a gente não vai ser convocado. O França falou, não, cara, tamo junto. Vamos pra cima. Vamos pra cima.
E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, cara, toda bola que você pegar, você dá em mim, e o que eu pegar, eu dou em você. O França, combinado e tal. Aquele pegava, ele não passava. Não, aí beleza. Aí o França foi, driblou 1, 2, 3, podia finalizar, deixou o Edilson na cara do gol. O Edilson foi e fez o gol. Aí depois outra jogada de fundo, o Edilson foi, o França foi e deu passe. Deu de novo. O Edilson, 2-0, 2 gols do Edilson. Teve um lance, o Edilson driblou o cara e podia passar pro França e finalizou. Aí o França chegou no vestiário bolado, cara, ia apelar com ele. Edilson, você tá de sacanagem, cara. Pô, dei 2 passes pra você fez 2 gols e você teve a oportunidade de me dar o passe e retribuir, você não retribuiu, cara. França, eu juro por Deus, cara, eu não te vi. Eu não te vi, cara, eu juro por Deus. O França falou, ô Edilson, cara, você tá mentindo pra mim. Cara, eu juro por Deus, eu não te vi. Aí depois chegou no Vampeta. Eu vi, rapaz, se eu dou a bola pra ele faz o gol, os caras levavam ele, não levava eu. Tô nem aí pro França, não, irmão, não sei o quê. Cara, muito engraçado. Os caras eram muita história bacana. E era história verídica, cara. Verídica, porque na época o Evaristo de Macedo, os caras chegavam lá no clube lá, cara. O Evaristo de Macedo gostava de piada pra caramba. E aí chegava ele, o Vampeta, descontraiu o ambiente. Aí tem a história do Gamarra e do Rincon, que foram cobrar os caras no Corinthians e os caras não pagaram na cotação do dólar do dia. Tá. E aí tinha isso aí no contrato dos caras. Tá. E aí eles foram lá e falaram pro treinador, o treinador na época era Evaristo de Macedo. O Rincon chegou lá e falou, Evaristo, nós não vamos para o jogo, eu e o Gamarra, já decidimos. O clube não tá pagando o nosso salário do jeito que tem que pagar e nós não vamos pro jogo. Aí o Evaristo, concordo com vocês. Todos os jogadores assim, concordo com vocês. Pode sair, pode ir pra casa de vocês, que eu compro a briga, não tem problema. Pode ir e tal. Os caras, ok, Evaristo, muito obrigado, você é nosso amigo, muito obrigado, você entendeu o nosso lado. Quando os dois saíram, o Evaristo falou, tá vendo aí, seus mané? Os caras veio roubar o dinheiro de vocês aí, ó, pros jogadores depois. Os caras veio aí roubar o dinheiro de vocês, estão brigando. Inflamou a equipe, né? Aí o jogador, pô, é verdade mesmo e tal. Pô, mas o Evaristo foi mó traíra com os caras. Falou que ia comprar a briga dos caras e depois jogou os caras contra os jogadores. Mas inflamou pra eles entrar com raiva em campo. Exatamente. Tática, aí, né? tá vendo aí? Tática, fica aí dando espaço aí pros aí, caras e tal. Aí, e teve uma outra história engraçada, só pra não prolongar muito, do zagueiro Batata. Que o Evaristo de Macedo fazendo a tática lá e tal. E aí foi lá na lousa e falou, ó, ô Scheid, marca o Batata. Aí o Scheid falou, pô, mas o Batata é do nosso time. Pois é, ele faz gol contra todo jogo, marca ele, pô, na área, no escanteio. E ele fazia gol contra o Belo. Fez alguns. Fez alguns, não foi mais de dois. Mais de dois aí. Sensacional. Cara, muita história bacana. Cara, que top, mano. Que você viveu. Mas acabou isso aí no futebol, tá, Maicon? Não tem mais essas resenhas, né, de vestiário. Não tem, né? Cara, eu falo pra minha esposa. Tá meio mascarado, né? Quando a minha esposa perguntou, cara, por que dá pra você ter continuado jogando e tal, eu falei, cara, se o futebol fosse só resenha de vestiário, então, eu jogava até 60 anos. Mas concentração, pré-eleição e hotel e cara, isso aí, cara, me cansou de um jeito, cara. Mata, né? Muitos anos cara, também, muitos né, anos, muitos anos. Agora, tem uma história engraçada tua aqui que me contaram. Não vou falar quem foi que contou. Pode falar, Fê? O Fê chegou aqui, ó, tá atrasado, hein, Fê? Ei, fala aí, Diego. O Felipão entregou o ouro aí. Entregou uma história. Chegou atrasado o Felipe aqui, ó, ele passou aqui embaixo das câmeras, vocês não viram. Vamos lá, mano. Eu fiquei sabendo que você dormia na arquibancada do clube, mano. É real mesmo? O que é? Você treinava no clube e dormia na arquibancada? O que acontecia? É porque, na verdade, eles falam que isso chamam de alojamento, né? Cara, mas o alojamento é uma arquibancada? É debaixo da arquibancada. Você tá brincando? Os caras fazem uns quartos lá. Tem até hoje, cara, em alguns clubes assim que não tem muita coisa. Hoje no Corinthians, os caras da base moram no CT. Hoje é bonitinho. Os caras moram em hotel, os caras moram bem pra caramba. Eu peguei aquela fase que a gente morava debaixo da arquibancada. É mesmo? Só que assim, Maicon, a gente que vem de uma família humilde, cara. Tava tranquilo, cara, pra mim não tinha tanta dificuldade, não. Tá. Cara, às vezes eu tava melhor ali do que em casa. Imagino. Cara, me alimentava melhor ali do que em casa. O clube dava as refeições certinhas, mano? Sim, você tinha todo um suporte? Cara, tinha café da manhã, almoço, café da tarde, janta e café da noite, irmão. 5 refeições, irmão. Então assim, cara, eu falava, rapaz, não quero nem ir pra casa, vou ficar por aqui mesmo. E aí você morava no clube? Morava no alojamento. Nessa época o que era? São Bernardo? Na época foi Corinthians, né? Você morou no alojamento do Corinthians. Então, mas eu peguei um período difícil na Matonense, que eu morei no alojamento da Matonense. Aí já era mais embaçado. Chegava final de semana, os caras liberavam a galera pra ir, cada um pra sua casa. Pra sua cidade, ver a família e tal. Você não conseguia sair. E quem tinha condição financeira ia. Só que, pô, Maicon, eu, cara, não tinha condição dos meus pais me enviar um dinheiro
para mim poder fazer esse bate e volta, porque tinha que ir no sábado, depois do jogo, e voltar na segunda à tarde. Só que eu não tinha essa condição de pegar o ônibus, depois, né, alguém me buscar na rodoviária. Não tinha facilidade, então eram raras vezes que eu ia para casa. Você nunca... E não tinha celular na época? Cara, na época, quem tinha celular naquela época era milionário. Entendeu? Então assim, era no orelhão, cartão no orelhão e tal. Pra então falar aí, valor ali com a véia. exatamente. Então assim, eu falei, mãe, me manda pelo menos um dinheiro para comer um lanche de final de semana. Porque final de semana a gente falava que as tias do alojamento, que eram os funcionários do clube, né, as funcionárias que trabalhavam na época, as senhoras que ficavam lá cozinhando pra gente, elas iam embora e deixavam a comida lá pra gente esquentar no micro-ondas. Entendi. Né? E às vezes não tinha micro-ondas, a gente tinha que comer comida fria. Mesmo. Então assim, só que, cara, a gente, dava valor por aquilo, sabe? Porque, cara, não tinha muita opção. Não tinha lado pra gente correr. Ali era bom, né? Não, ali era bom. Ali era bom. Só que assim, Maico, quantas vezes, cara, eu vi a galera que tinha um pouquinho de condição, que ficava no alojamento, pedir um lanche. E aí a galera ia entregar lá o lanche, cara, e aí você ficava olhando o cara comer o lanche ali, torcendo pro cara não aguentar comer o lanche pra te dar um rebote. Cara, o estômago aqui, cara, porque lá na Matonense era café da manhã, almoço e janta. Não tinha café da tarde nem café da noite. Só que a gente jantava 6 horas da tarde, irmão, e garoto em fase de crescimento. Você é louco, minha 7h30. É, isso mesmo. Jantava 6 e 7h30 o cara tava rasgado de fome, irmão, cheio de fome. E aí não tinha nada pra comer. Eu falei, mano, e aí, cara? Só e aí, alguma coisa. Mano, aí o cara ia lá, jogava o lanche, mano. Eu olhava aquilo e falava, mano, o cara nem mano. me deu, mano, porque me deu um pedaço e tal. E assim, cara, era difícil, era muito difícil. Então, assim, a realidade é bem complicada. Não é como as pessoas mostram aí, sabe? É difícil, cara. Quando mostra o jogador luxando aí, passou por muita coisa, né? As pessoas só vê o lado bom, né, cara? Bom. Mas nessa época do Matonense, você tinha um salário já? Você jogava... Nada. O que é? Uma ajuda de custo? Não, uma ajuda de custo, pra você ter uma ideia. Uma ajuda de custo que não ajudava no custo de nada. Eu falo hoje para alguns jogadores de base, porque hoje você pega um menino da base no Corinthians, o cara anda de Land Rover e ganha 20, 30 mil reais por mês. Já ganha isso? Já. Na base do Corinthians? Na base. De time grande, né? Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo. Os caras já ganham um salário assim, top. Nessa época aí você consegue lembrar quanto que era ajuda de custo? Lembro. Cara, eu lembro, Maico, quando eu joguei na Matonense, eu tinha uma ajuda de custo de 100 reais. 100 reais? 100 reais. O que dava pra comprar? Um sabonete, uma pasta de dente, um desodorante, que tinha que só dar uma espirrada assim. Tinha que economizar. Economizar total. Não era economia total. Na época não era nem um salário mínimo? Não, na época acho que o salário mínimo era 300 ou 400 reais na época. Não era nem o salário mínimo. Só que assim, cara, então não dava pra luxar. Tá. Só que assim, cara, eu usava aquilo de um combustível pra mim poder chegar aonde eu queria chegar. Cara, porque eu já olhava assim, o jogador e falou, cara, um dia eu vou chegar. Vou chegar lá. Um dia eu vou chegar nesse nível, sabe? Mas eu sabia que pra isso tinha que ralar. Quando que foi a primeira vez assim que você pegou uma grana legal, que entrou na conta e você falou assim, caraca, meu, agora... Já que tá falando de dinheiro aí, então... Ah, então é agora, né? Vamos falar de dinheiro? Boa. Vamos ver se a gente consegue aqui um empréstimo aqui com um empresário de futebol. Ó, o Diego é um perna de pau. Se for a juros, eu empresto, hein, Diegão? Se precisar, mano, juros. O Diego, ó, eu nunca vi ele jogar bola, mas ele tropeça no liso. Você tá brincando? Imagina isso. Já viu ele andando? Ele andando, ele tropeça no liso, cara. Então isso aqui, ó, vamos falar aqui da Go For It, que é uma empresa de crédito que está há muitos anos no mercado aqui, ó. E ele tem uma proposta interessante para você que tem um CNPJ. Você tem uma empresa, tem um CNPJ. Tá precisando de um dinheiro aí final de ano, hein, Fê? Ei, as empresas, como é que fica agora? Fica lá, ó. Meu Deus, acho que eu vou precisar usar o Go For It aqui pra pagar o 13º dos meus funcionários aqui. Porque o negócio aqui, os caras ganham bem aqui, viu, filho? Os donos não ganham, mas os funcionários... Tão bem. E a Go For It faz esse trabalho aí pra galera fazendo o seguinte. Você tem um CNPJ, né? Tá precisando levantar uma grana, o que os caras fazem? Pega o teu cadastro e ele... faz uma cotação geral em todas as financeiras, né? Então ele faz um trabalho minucioso para você ter a melhor taxa do mercado e te dá um juro que você consiga pagar, não esses juros exorbitantes que a galera tá falando aí. Cara, às vezes pega um momento a empresa tá precisando de uma grana, ele vai o quê? Ele vai lá naquele crédito que tá pré-aprovado já, né? Lá no banco dele tá lá 3, 4, 5, 6% a mês, aquela loucura, né? Cheque especial então tá louco, né? Cartão de crédito, você entrou no rotativo do cartão de crédito, nunca mais sai. Então, ó, contrata a Go For It. Eles vão ver o crédito ideal para você, vai fazer uma pesquisa, tem os 3 passos que você faz. Você manda lá o seu cadastro, eles vão
ver a melhor condição do mercado para você. Vão te passar as cotações, você assina o contrato, rapidinho o dinheiro tá na sua conta, você põe a tua empresa em dia, pelo amor de Deus, vamos pagar os funcionários, né, Felipe? Eu vou ter que pegar um empréstimo para pagar o Diego. Deixa eu te falar uma coisa, esse menino custa caro. Ó, esse é jogador caro, hein? Esse é jogador caro. Rodrigão, você não tá entendendo. Você negocia ele ou não? Hã? Você negocia o Diegão ou não? Eu vou falar que eu tô passando passes e não tô cobrando luvas não, hein? Tô passando direto. Tô passando direto. É isso aí, então vamos agradecer a Go4It que tá com a gente aqui desde o primeiro podcast nosso, representando aqui nossa primeira parceria. Eu vou aproveitar aqui o espaço, Fê, e vou abrir aqui pra galera que tá, né? Tem uma galera querendo, já estão me chamando no direct, Marco, eu quero divulgar a minha marca aí no seu podcast. Então, ó, vou falar pra vocês. Contata o Felipe da Como Que Faz, que é meu assessor. Aí você vai perguntar aqui, né? Como é que eu faço pra achar o Felipe? Vai lá na minha bio, tem o contato dele, você liga pra ele vai deixar um espaço bacana aqui pra você. Né, Fê? É isso aí. Nada mais do que 40, 50 mil reais aqui, tá? Tô brincando, gente. É baratinho, ó. Vem ser nosso parceiro aqui também. Fala, Fê, quer dar um recado aí, mano? Não, é isso aí. Pra ser parceiro aí, podcast tem tudo pra alavancar. Isso. E tem uma pesquisa que diz assim, Michael, de cada 10 pessoas que assistem o podcast, 4 compram o produto anunciado. Olha que então, maravilha. É muito grande. É uma porcentagem fora da média do mercado, né? E qualquer coisa que você vê, geralmente é 30, 25. É muito bom. E assim, o legal porque você anuncia aqui e fica forever, né, mano? Porque como o podcast fica no ar, toda vez que a galera assiste, acessar, vai estar ver. lá a propaganda. Então, ó, tá querendo fazer parte aqui, quer ser um dos patrocinadores, entre em contato com o Felipe da empresa Como Que Faz no Instagram, ou vai lá na minha bio, tem o celular do Felipão, né? Pode chamar você direto, né? Pode chamar direto, ele vai fazer uma condição muito boa, vem ser nosso parceiro. E ó, vamos agradecer aqui a Go4It. Acesse o site agora, go4it.com.br. Tá dado o recado? O Fabiano Maçoca falou que você assaltou a cozinha do Matorense direto. Aê! Fabiano tá entregando ouro, é mesmo? É verdade, Rapaz, mano? se começar a chegar, verdade mesmo? Se começar a chegar tudo que eu já fiz, rapaz. Não, cara, o Fabiano é um cara, um irmãozão que eu tenho. caramba. Né? O Fabiano foi um dos caras que me ajudou muito na época da Matonense. Eu conheci o Fabiano, inclusive é um cara assim que eu tenho um carinho muito grande e um respeito, né? Que a gente conseguiu manter essa amizade até hoje. Né? Isso aí Fora das quadras, desde fora do 2001, campo. né? Que legal, mano. Desde 2001, então o Fabiano é um cara assim que me patrocinou por um bom tempo lá. Que legal, Que mano. foi um dos amigos que eu conheci ali, que me ajudava. E às vezes eu sem na dificuldade financeira, E ele a chegava gente junto saía, ali, né? o cara bancava tudo Pô, pra que mim legal, e tal. Cara, sem palavras, né? A gente, é bacana a gente ter esse reconhecimento, porque eu mesmo já ajudei muita gente também, depois que eu comecei a ter uma Então, condição melhor. isso. Mas muitas pessoas, né, acabam nos decepcionando porque as pessoas não têm reconhecimento, né? tem. Mas eu tenho esse hábito de reconhecer as pessoas que foram importantes na minha vida e o Fabiano foi um desses parceiros aí. Glória a Deus, mano. Então, vamos voltar na pergunta aqui. Quando que aconteceu, mano? Quero saber. Você olhou o extrato da conta e fala, caraca, mano, entrou uma bolada aqui. Você lembra que ano que foi? Quando que foi o primeiro dinheiro grosso? Foi mais ou menos ali no ano de 2008, quando, né, teve um clube do Kuwait, que o Vampeta jogou nesse clube. E eu fui pro lugar do Vampeta nesse clube. E os caras, eles foram e pagaram a multa que eu tinha com o clube do Japão. E aí eu assinei um contrato de 3 anos. Você jogou no Japão, mano. Joguei 2 anos no Japão. Que legal. E aí depois eu fui pro Kuwait, né? Na época, quando eu tive a proposta, eu falei, cara, eu vou fazer o quê no Kuwait, cara? Pô, nunca ouvi falar que jogador foi pra lá. O cara falou, não, o Vampeta já jogou lá, o Somália, alguns jogadores já tinham passado. Foi quando começou a aparecer o Kuwait no futebol, Foi quando né? começou a aparecer, Era bem então, o comecinho, né? Depois da ida do Vampeta também, lógico que os caras levaram o Vampeta mesmo pra dar um up ali no país, né, no futebol do país. Né, e o Vampeta, seleção brasileira, né, Inter de Milão, Ajax, Corinthians, né, grandes clubes, né, no Brasil, Com Flamengo, né, e na Europa também, no exterior. E aí levaram o Vampeta, né, pagaram um contrato assim absurdo para né? ele, né, e aí o Vampeta ficou lá 1 ano e eu fui pro lugar do Vampeta, fui pro ano seguinte. Certo. E aí nesse clube aí foi aonde entrou uma eu grana fiz um legal. contrato muito bom, de 3 anos de contrato. É claro que o dólar não tá como está agora, né? Mas deu pra gente poder fazer algumas coisas assim. E nessa época aí o passe já era teu, mano?
Não, Você já era dono do passe ou você foi negociar? Não, na época eu trabalhava com os empresários, assim, Aham. foi um dos caras que eu tive uns problemas, assim, Então, nessa questão. É isso aí que eu quero saber. Como que é o empresário no futebol? Acontece muito, né, Maicon? Ah. Tem muitos jogadores que são enganados por empresários. É. São poucos que são leais e fecham mesmo com o jogador. Mas enganado como? Eles te prometem uma coisa e faz você assinar outra? É. Como que é a parada? Como que é? Te Porque é rouba, difícil, mano? quando envolve dinheiro, Maicon, é difícil a pessoa cumprir com a palavra. Qualquer ramo, né? Cara, se você não tiver princípios baseados na Bíblia e caráter, o cara se corrompe, né? Como em todos os outros meios segmentos. Só que no futebol é maior por quê? Porque o dinheiro é com muita mais A facilidade. grana é mais grossa, né? É, cara, e aí eu tinha um acordo apalavrado com esse cara e no final o cara pulou pra trás. Tá. E assim, eu perdi um valor muito alto, cara, pra esse cara, né? E eu confesso pra você que eu fiquei uns 2 anos aí, foi no começo da minha conversão. Tá. Eu não tinha tanta maturidade espiritual. Tá. E aí foi um valor assim considerável, Que cara. ano que foi isso aí, mano? Foi no ano de 2009. 2009? É, meados de 2008, Foi 2009. quando você se converteu. Eu aceitei a Jesus em 2007, né? E me batizei logo nesse ano. 2009. Não, me batizei em 2007. 2007. Eu estava no início da minha caminhada cristã. Tá. E não tinha tanto entendimento, né, dessa questão do perdão e tal, porque assim, cara, não é fácil, né? Quando você ouve experiências de outra pessoa, você vai e ministra a vida da pessoa. Não, cara, tem que perdoar, né? Porque Jesus é amor, perdoa o cara, né? E a justiça de Deus vai ser feita. Sim. Cara, mas você no início de conversão, o cara vem falar isso aí pra você, fala, pô, esse cara tá de brincadeira com a minha cara, irmão. E assim, eu... Não tem a compreensão do que é, né? Não, eu fiquei uns 2 anos, cara, desejando mal pra esse cara. Você ficou carregando esse defunto Cara, nas carreguei costas, isso no né? meu coração enquanto, cara, eu não liberei o perdão, parecia que as coisas no mundo espiritual estavam retidas. E como é que você conseguiu? O que você atribui Eu tive uma experiência- liberar o perdão? Foi uma experiência com o quê? Foi Com uma Deus? experiência com o Espírito Santo. Conta pra nós aí. Cara, eu tava orando, falei assim, eu tiro isso do meu coração, porque essa amargura tá fazendo mal pra Tá mim. bom. Isso começou a fazer mal pra mim. E eu vi a vida do cara, aí que me dava mais raiva ainda, O que o cara, tipo, dando risada e tal, não tá nem aí com a situação, e rindo, contando história de que tinha feito essa situação comigo. Olha só. Eu falei, o cara acha que é malandro, eu fui mais malandro que o cara. Tá. E ali você pensa em fazer um monte de coisa, pensa em falar pros parceiros seus. A gente tem parceiro do bem e tem parceiro do mal. Não que a Conhece gente todo segue o mundo. mal, a gente conhece todo mundo. Conhece. E aí teve um amigo meu que falou, não, cara, deixa eu cobrar essa dívida do cara e tal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, deixa isso pra lá e tal. Eu já tinha um pouco dessa noção, eu falei, cara, aí a minha esposa também foi fundamental nisso aí, porque... Você já era casado nessa época? Já era casado, Casou né? com quantos anos, mano? Eu casei com 27 anos. Que ano que foi isso? Foi no ano de 2007. 2007 foi ali na sua conversão. 25, 26 anos. 5, 26. Foi ali na... Foi ali no início da minha conversão, a gente também já entendeu Tá. que o casamento era fundamental, né, na nossa vida. Pra poder... Né, pra gente seguir os princípios baseados da Perfeito. palavra de Deus, a gente procurou se alinhar. Perfeito. Né? É claro, né, Michael, que é o processo do tempo, né? E só que assim, a cada ano que passava, Deus ia direcionando as coisas pra gente, né? A gente começou a ter experiências novas com o Espírito Santo, vale a pena Amém. frisar isso aí. Com certeza. Porque o que mudou minha vida, o que mudou a minha história foi Jesus Cristo, não tem como Não tem. fugir disso. Tá. Os caras falam, não, cara, mas você teve talento. Eu falei, eu tive talento, cara. Mas, cara, eu reconheço que se não fosse Deus, eu não teria vivido nada disso do que eu vivi. Você sente que ele sempre estava ali com você? Mesmo Sempre. você... Total. Você não estando em Total. obediência, Sabe em por quê, uma Maicon? santidade, você sentia que ele sabe estava por quê? contigo? Ah. Porque eu fazia tudo que eu fazia de errado que Tá. né, fugia dos princípios bíblicos, né? Eu Mas fazia, você estava consciente, né? tava ciente, porque quando eu botava a cabeça no travesseiro Aquilo te pra dormir, pesava, né? cara, me pesava, vinha um vazio assim, cara, que Então. me incomodava demais no outro dia, eu ficava né, pensando naquilo, aí pra esquecer, eu já ia e fazia novamente, porque senão o Espírito Santo ficava me constrangendo. Só que naquela época eu não tinha entendimento que era o Espírito Santo. Tá, você só sentia aquele incômodo e um buracão. Como se gigante. fosse um remorso. Tá. Cara, o que eu fiz, cara? Nossa, por que eu fiz isso? Cara, não devia ter feito isso e tal. Não, vou parar, mas continuava. E fiquei muito tempo da minha vida assim. Só que assim, Michael, Deus ele perdoa os nossos pecados, mas eles têm consequências. Porque eu passei assim, cara, momentos na minha carreira assim que foram, cara, difíceis demais. Que teve momentos que eu pensei em desistir. Passou o deserto mesmo. Passei um deserto, porque depois que eu saí do Corinthians, eu comecei a rodar
muitos clubes assim de menores de expressão. E ficava 3 meses num clube, 3 meses em outro, nada dava certo. Foi naquela época que começaram a chamar você de cigano. De cigano da bola. Cara, o cara é cigano. Não Pô, para em lugar nenhum. cara, você vai contratar esse cara? Esse cara vai chegar aí e vai fazer embora. um terror aí Então, e tal. Isso pra carreira de futebol é péssimo, né? Porque É você complicado. não, porque você não faz história, né? Você tem uma imagem negativa, né? É uma imagem porque parece negativa. que o erro tá com você, né? Exato. Na verdade estava, né, Marco? Você tem essa sim. Só que, Maico, por onde eu vou, cara, que eu dou esse testemunho, eu não posso deixar de falar, né, de um casal que foram presidentes do clube do São Bernardo na época, no ano de 2005. Tá. O São Bernardo disputava a última divisão do Campeonato Paulista quando eu parei no São Bernardo. Tá bom. Falei, cara, acho que depois daqui eu vou procurar um emprego, vou fazer alguma coisa, porque acho que... Cara, eu cheguei na última divisão. Cara, pra mim acabou. Tá. Acho que essa é a minha última oportunidade. Entendi. Mas aonde eu achei que foi a minha última oportunidade, Deus estava recomeçando a escrever uma nova história na minha vida. Por quê? Porque começaram a acontecer muitas coisas boas. Conheci a minha esposa, né? Onde também, né, através, né, de Deus usar a vida dela, comecei a pensar de uma forma diferente. Porque ela já era mais madura que eu, então ela sempre falava, cara, poxa, para com isso e tal, e não sei o quê. Tenta fazer isso aqui. Eu não entendo nada de futebol, mas eu vou no jogo, todo mundo te elogia e tal. Você tem potencial, você não vai desistir, você vai continuar. E esse casal, Edinho e Dona Maria, que eram presidente e fundadores do São Bernardo, esse casal foi fundamental na minha vida. Por quê? Eles me adotaram como um filho, né? Me abraçaram e falaram, não, a gente acredita na sua mudança. Então assim, cara, tenta construir uma família, encontra uma esposa, né, que vai te impulsionar. Né? Encontra uma esposa que vai te incentivar. E eu comecei a ouvir aquilo e comecei a refletir, parar para refletir. Falei, poxa, cara, ele tem razão. Cara, acho que é melhor eu mudar, cara, a minha vida agora. Virar essa chavinha. Cara, eu virei essa chavinha e depois, logo no ano seguinte, que eu fui para São Bernardo, o clube onde eu achava que eu ia encerrar a carreira, foi onde Deus começou a usar toda a situação para me prosperar. Aí de lá eu fui pro Japão, que era praticamente impossível. Como é que o cara sai do São Bernardo, num clube na 3ª divisão do Campeonato Paulista, e vai para um clube do Japão? Isso é impossível de acontecer. A olhos humanos era impossível. Sim, mas, cara, Deus foi e abriu as portas. Tinha um sobrenatural ali, né? Tinha um sobrenatural de Deus, porque assim, para que as pessoas possam ver o milagre de Deus, ele precisa preparar um cenário. Exatamente. Porque senão vão achar que era o meu potencial. Ah não, o cara foi porque o cara joga pra caramba. Não, cara, ali foi Deus purinho na parada. Então aí Deus foi e me deu a oportunidade de ir pro São Bernardo. E ali, cara, a minha vida começou a mudar. E ali, dali fui pro Japão e depois fiquei 12 anos fora. Sensacional. Você sente que Deus preparou, ele teve que te levar lá pro deserto para transformar o seu caráter. Aí você sente toda a mão de Deus. Porque total. Assim, a maioria das pessoas não entende quando algo acontece de errado ou dentro, assim, fora da sua expectativa, né? Quando tira fora da sua ideologia. Só que hoje você consegue ter esse entendimento, ou na época você já teve esse entendimento de que aquilo foi necessário. Total. Porque talvez se ele não te tirasse, te colocasse lá embaixo para depois te prosperar, talvez você não estivesse aqui contando essa história, né? Maicon, o deserto, né, como diz na Bíblia, o deserto é a escola do Senhor. É a escola do Senhor. Cara, no deserto que eu fui tratado, no deserto onde Deus forjou o meu caráter. Que maravilha. Me fez refletir de uma forma diferente em todas as áreas, conjugal, familiar, profissional, espiritual. Sensacional. Né, no deserto a gente tem um tempo de busca a Deus gigantesco, porque a gente tem o hábito de treinar só à noite. Isso. Então assim, e Deus me enviou para o Kuwait, um país que é proibido bebida alcoólica. Então ou eu parava de beber ou eu parava de beber. Não tinha uma outra opção. Não tinha. Lá você não pode consumir. Não pode. Se a pessoa, se a polícia vê alguém consumindo álcool, o cara vai preso e vai deportado. Só pode o quê? Consumir dentro de casa ou nem isso? Não, nem dentro de casa, porque não tem no país. Não vende. A não ser que o cara saia para fora. Não vende bebida alcoólica. E se você tentar trazer de fora, os caras pegar no aeroporto, os caras já te deportam na hora. Como se fosse droga. Então é uma droga. É uma droga. Então ali, Deus me enviou completamente pro deserto, num país onde é proibido, porque em Dubai é liberado bebida alcoólica. Mas ele te mandou pro Kuwait. Me mandou pro Kuwait, porque era lá que Deus ia. E ali foi ali que eu tive as maiores experiências com Deus. Que bacana. Ali eu tive experiências assim surreais com Deus. Nessa época foi quando a Kátia entrou na sua vida. Começou as mudanças lá no São Bernardo, né? Começou no São Bernardo. Quando você foi então pro Japão e pro Kuwait, você já foi casado? E já fui casado.
Já casei com a Kátia, porque pro Japão você não pode levar a família pode levar, sem se ser não for- casado. tá. E já casei com a Kátia. A Kátia já foi comigo pra lá. Tá. Na época a gente só tinha a Laura, né? E a Kátia foi comigo pra lá. E aí de lá, meu filho, depois do Japão a gente foi pro Kuwait. Tá. E o Davi nasceu no Kuwait. Do Kuwait. Meu filho nasceu no Que Kuwait. sensacional. Cara, assim, eu tenho o hábito de dizer que o Kuwait foi um país assim muito especial pra mim. Eu tenho um carinho muito grande Tá. pelo país. Por tudo que eu vivi dentro de campo, foi o meu Legal. melhor momento da minha carreira profissional, onde eu fui artilheiro do campeonato, ganhei mais de 6 títulos, Pô, que maravilha. né? Tive o reconhecimento, cara, pude estar do lado do rei do país e do príncipe, que é como um deus nesses países, Certo. né? É referência de como se fosse um Sim, deus. eles são- Eu tive do lado desses caras, então Deus me tirou. Cara, às vezes eu olhava aquilo e falo, cara, Deus me tirou de uma cidadezinha de 40 mil habitantes no interior. Um garoto que andava de chinelo de dedo, uma bermuda e uma camiseta, que tinha sonho de ser jogador de futebol. E ali, cara, vivendo ali, sabe, num momento assim cara, é surreal, cara. É só Deus que pode fazer isso mesmo, sabe? Eu tô vendo a sua história. Sabe quem que eu tô vendo na minha frente aqui? José da Bíblia, né? Sua história, não é não? Tirou você do palácio, jogou numa prisão. Rodrigo né? do Egito, é o Felipão. Não. E depois te colocou na glória de novo lá com... Né, te nomeou, né? Com grandes... Sabe o que homens vale aí. a pena a gente mencionar? Que da hora, né? Aqui, né, Maicon? Cara, toda honra e glória seja Sempre dado a pra ele. Deus. Por Amém, quê? amém. Eu sempre tive reconhecimento porque às vezes eu jogava, fazia um gol, 2 gols, e eu olhava depois o lance, como foi o gol. Falo, cara, como é que essa bola entrou, cara? Isso é Deus, cara, é Deus purinho. Eu sempre tive o hábito, né, de transferir toda a honra e glória para Deus, cara. Sim. Porque se não fosse Ele, então eu creio que por isso também Deus olhava isso, cara, e assim, porque às vezes o jogador fala, não, cara, eu sou o cara, que tem muito jogador que fala, eu sou o cara, Maioria. eu decido mesmo e tal, cara, mas não, cara. Eu procurei ser diferente ao longo da minha carreira, depois que eu tive uma experiência real com Deus, que eu, né, me batizei, que comecei a trilhar esse caminho, eu comecei a entender, cara, que, cara, a minha vida foi Deus é quem Direcionada mudou, sempre por Ele. Exatamente. E como que depois que você teve um encontro com Deus, você mudou sua carreira, foi pra fora, com certeza teve umas dificuldades também, idioma, falar outra língua. Como que é que se comunica num país desse, cara? Era muito engraçado, porque assim, eles usam o inglês como a segunda língua. Como assim? Né? É porque o inglês é língua mundial. Mas e no Japão, cara? No Japão não, No né? Japão não, mas no Japão a gente tinha tradutor. Só que assim, o clube deixava um tradutor disponível 24 horas. Então, às vezes, você ia no mercado, 2 horas da manhã, falava pro tradutor, irmão, traduz aí, o que é isso aqui? O cara ia lá e traduzia. E você não aprendeu a falar nada. Pouca coisa. É mandarim que fala. No Japão qual que é a língua? Cara, Qual que é? japonês mesmo. É japonês mesmo? Na Mandarim É é na China? China. Na China. Tá sabendo legal, né? Tá passando vergonha nacional aí, ó. Tá sabendo legal. E aí não aprendeu nada? Cara, japonês pouca coisa. Só bom dia, boa tarde, boa noite. As coisas mais Só o básicas básico, assim do dia a Só dia. pra ter educação. Mas quando tem tradutor, você fica acomodado. Né? também tem essa, né? Hoje, o que acontece? Hoje eu, fazendo uma reflexão, falei, cara, eu poderia ter aprimorado meu inglês. Tá. Igual o da minha filha. Tá. A minha filha fala inglês fluente, porque ela estudou 10 anos Morou em lá. colégio internacional. Perfeito. Então a minha filha morou, o Davi só pegou do Kuwait pra frente, mas a Laura pegou Japão, Kuwait, Emirados Árabes e Tailândia. Cara, a Laura é uma menina assim que ela às vezes tem mais juízo que eu e minha esposa junto. É mesmo? A Laura é uma menina muito madura. Tá. Né? Ela é a primogênita, que ela tem 20 anos. Né? O Felipão, né, teve a oportunidade de conhecer. O Felipão conheceu a minha família. Da hora. E, cara, a Laura, assim, é uma bênção, assim, para as nossas vidas, porque é uma garota, assim, que é muito engraçado, porque às vezes eu chegava do jogo triste e a Laura que ia me consolar, não era nem a minha esposa. Então, não, pai, fica tranquilo, no próximo jogo vai dar tudo certo. Você vai ver, no próximo jogo você faz gol, vai mudar tudo. E Eu mudava. falo, cara, que menina ousada, cara. pior Quem que deu, mu- pior quem que que muda, deu né? essa liberdade pra ela vir falar isso aí pra falar mim? E às vezes a minha esposa não queria me incomodar, porque, cara, é o meu trabalho, seu cara, é trabalho, pressão do trabalho e tal. E ali o tempo todo você tem que estar mostrando a cada Você jogo, tem que estar bem sempre, porque né? a pressão Pressão é enorme, gigantesca, porque a concorrência é muito grande. E ali, às vezes, você quer chegar ali, cara, você não quer falar com ninguém. Eu tinha esse hábito.
Cara, e a Laura foi uma das pessoas assim usadas por Deus muitas vezes para me girar essa chavinha e mudar esse hábito. Porque, cara, já passou, não tem como voltar atrás. É assimilar esses erros aí, usar como experiência e no próximo vamos para cima. Pra sempre, né? E ela, né, tá no 2º ano agora de psicologia, então Deus já estava direcionando ela aí. Ela já estava fazendo uma terapia comigo ali. Já era psicóloga, que legal, mano. Que da hora. E ó, você jogou em vários times aqui, né? Vários times de renome. Fala pra nós aí, os grandes times aí, que você... Grandes nomes, né? Porque a gente fala assim, Japão, no Kuwait, mas tem uns times... Você jogou nos times de elite de lá? Eu joguei no Cerezo Osaka, no Japão, que é um clube grande, né, um clube de tradição no país. E joguei com o Kagawa, que é aquele jogador que jogou no Manchester United, no Borussia Dortmund. Eu peguei o início da carreira do Kagawa de transição. E você tem contato com esses caras ainda, mano? Cara, até a Copa do Mundo de 2014 eu consegui ter um acesso, porque o Kagawa veio pro Brasil com a seleção do Japão. Aí você porque eu tava no Náutico na época e eles fizeram um dos jogos da Copa lá em Recife, na Arena Pernambuco. E aí você conseguiu um contato com ele lá? Consegui um contato com ele lá e tal. Só que assim, é difícil agora, porque hoje os caras estão num cenário mundial, né, cara? É claro que se eu encontrar esse camarada aí, nós vamos tomar um café, que o cara vai lembrar, né? Mas eles estão mais inacessíveis, É difícil, porque hoje o cara vive num padrão de vida aí, cara. O acesso... O cara jogou no Manchester United, jogou no Borussia Dortmund, é difícil, sabe? É difícil. Se é brasileiro é até mais fácil, porque às vezes você encontra num lugar ou no outro, que nem o Ricardo Oliveira. Eu tive a oportunidade de fazer um contato com o Ricardo, ter amizade com o Ricardo Oliveira. Né? Às vezes a gente se fala pelo telefone. Né? Dentre outros jogadores, o Christian, um dos meus melhores amigos também, que jogou no Corinthians, no Flamengo. Né? Um jogador jogou 6 anos no Fenerbahçe da Turquia também. Alguns jogadores assim mais conhecidos, eu tive a oportunidade de ter um contato assim depois do futebol, né? Então são coisas que a gente leva pra vida, né? Acaba ficando. Mas aí também tive a oportunidade de jogar no Al Nassr dos Emirados Árabes. Né? Esse é bem famoso, né? Joguei com o Léo Lima, joguei com alguns jogadores conhecidos lá no Al Nassr na época também, né? E no Kuwait eu joguei no maior clube do país e depois eu fui pra Tailândia. E aí na Tailândia é importante assim que eu conheci e fiz amizade com um dos jogadores que eu joguei que se chama Leandro Assunção. É um dos caras assim que é braço direito da 23 Soccer. Foi um dos caras que me incentivou também a poder abrir empresa. E você vê como isso foi tão de Deus, cara, porque assim, ele tá 10 anos no clube. Ele tá 10 anos no país. Ele é um dos maiores artilheiros da história do futebol tailandês. Então assim, é um cara que hoje ele não precisava de empresários na Tailândia. Porque o cara... já tá 10 anos lá, todo mundo conhece o cara já ganhou título, já foi artilheiro. O cara tem uma história linda no país e muito respeitado. E ele, quando eu falei que queria abrir empresa, ele falou, não, pode abrir que eu assino com a sua empresa. Eu falei, Assunção, mas você não precisa de empresário não, cara. Eu falei, cara, não é eu que estou decidindo. É o Espírito Santo que ministrou no meu coração. Eu falei, cara, eu até arrepio aqui, porque assim, eu sempre falo para ele, cara, você é o braço direito da minha empresa. Porque assim, é um cara assim que Deus quer, assim, tem uma história assim maravilhosa. É um dos caras muito respeitados no país, porque ele fez dentro e fora de campo. Né? A conduta dele, a história dele é muito linda no futebol, principalmente tailandês. E ele foi um dos primeiros jogadores. Né? Depois teve o Felipe Amorim também, que foi um cara assim... de Deus também, que veio para minha empresa. Foi o meu primeiro jogador que eu levei para a Tailândia. Que legal. O Felipe Amorim. Depois veio o Tardelli, que a história do Tardelli também é fantástica, porque jogou 4 anos na segunda divisão, e no único ano que ele jogou na primeira, ele terminou como artilheiro do campeonato, e tem aquela barreira, sabe? O cara jogou na segunda divisão, não vamos levar para a primeira. Cara, só que estourou a pandemia, o mercado começou a girar de uma forma interna. Mas tinha isso? Tem muito isso em todos os lugares. O cara tá na segunda divisão, não vamos trazer não. Um exemplo, se o cara joga nos Emirados Árabes na segunda divisão, nenhum time leva pra primeira. Não leva. Ele pode subir com o time, ser o destaque, ser artilheiro, os caras vão e contratam outro, que tem um pouco mais de nome. É a tal da maquiagem. Não é porque o cara não tem potencial. É aquele negócio de maquiagem. Tem que ser cara de nome. Ficou sujo. Exatamente. Jogar... Tem que ser um cara de nome, entendeu, mas você vê só, que injustiça, né? Porque isso desmotiva totalmente um jogador da segunda divisão, que ele é um destaque. É difícil, mas não é por conta do potencial. É por conta dessa barreira de restrição mesmo. E aí o Tardelli terminou artilheiro. Acabei na janela passada de transferência. O Tardelli terminou artilheiro, a gente teve várias propostas da Tailândia e eu levei ele para a Coreia. Então ele saiu da Tailândia e foi para a primeira divisão da Coreia.
Foi outro milagre assim, Que também surreal. Que não acontece. Né? Que não acontece. E aí depois também veio automaticamente o Thiago, também zagueiro, que é da base do Corinthians, foi campeão da taça de 2017 com o Corinthians, é um zagueiro promissor, tem só apenas 24 anos. Depois veio o Gustavinho também, que é um jogador também que jogou comigo, e depois veio porque conhece a minha conduta, a minha forma de trabalhar. E depois veio o Matheus Jussa, que, poxa, com um ano de empresa, que a gente fez o mês passado, a 23 Soccer, eu já tenho um jogador na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Que maravilha. Que é titular do Fortaleza, que classificou o Fortaleza entre os 4 na Copa do Brasil, fez história, e agora classificou o Fortaleza para Libertadores da fase de grupos. Da história do Fortaleza de mais de 100 anos, foi a primeira vez que eles alcançaram isso aí. Então assim, cara, isso é Deus. Deus é tá Deus. prosperando demais. E tem o Michel Douglas também, que é um atacante de destaque também no cenário. Já jogou no CSA, no Guarani, em grandes clubes aqui no Brasil. Hoje está no Novo Horizontino, que é um clube modelo de gestão, que hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista da Série A. Que sensacional. E é um atacante assim que tem muito potencial, um atacante canhoto, forte, né, que eu creio que no próximo ano vai se destacar aí e a gente vai conseguir fazer um negócio bom. Mano, falando em canhoto, todo jogador que é canhoto, ele tem um destaque diferente, não tem? Diferente. Parece que eles batem melhor tem mais um chute mais potente. Eu acho que o fato também de bugar a cabeça do adversário, né? Porque ele corta para um outro, corta para um lado que o cara Lado não tá contrário, acostumado, sem né? dúvida. Não tem isso. Tem muito isso, Tem até hoje, né? O canhoto ele é visto diferente. E né? é engraçado porque assim, eu sou destro. Tá. Só que desde da divisão de base, eu sempre fiquei chutando a bola na parede com a perna esquerda. Que era para poder ter essa... Começar poder pelo menos... desenvolver, né? Exato. E aí, repetições. E Tem muito jogador de uma perna só, né? tem muito jogador Tem de uma muito, perna. né? Tem cara que não consegue. Tem um ditado que fala: o cara não consegue subir no ônibus com a perna esquerda. perna Tem que esquerda, subir é verdade. com a Se ele perna- subir, ele tropeça. ele cai. Tem duas pernas esquerdas, mano. Não, é complicado. Duas pernas A gente esquerdas. tem um amigo nosso também em comum que tem duas pernas esquerdas. Tem duas esquerdas. O Juninho. O Juninho, A gente tem o nosso time lá no Juninho Santa tava aqui City. agora. Ele falou que joga bola todo sábado. Então, é artilheirão? Então, ele é lateral esquerdo. Mas Olha lá, Juninho, tá te caguetando aqui, ó. Ô Juninho, a gente tem o hábito de brincar com ele que ele joga com os dois pés esquerdos de chuteira. Meu Deus. Porque quando a bola ele fica torto. perdidinho, Perdidinho. a bola vai. E aí a gente tem o nosso time lá no Santa City, que a gente joga, né, lá do nosso Ministério Bola de Neve de Santo André. E tem o Santa City e tal, tem uma galera boa lá que toda legal. sexta-feira a gente joga. E o Juninho é nosso lateral esquerdo. Só que é engraçado, cara, ele já tem Por isso 3, que ele- 4 anos e nunca deu uma assistência. Por isso que ele fugiu, ele tava aqui agora. Ei, por isso que ele tava aqui agora. Antes do Rodrigão chegar. Aí falou, o Rodrigão tá chegando ali, ó. Ele foi Só embora. pra nós não zoar ele. Foi embora. Que da Mas hora. assim, Mike, e aí eu fui repetições. Tá. E 80% dos meus gols como profissional, como atleta profissional, foram com a perna esquerda. Eu falei, como Com a assim, perna cara? esquerda? Com a perna esquerda. Se você viu meu DVD de melhores momentos, Aham. às vezes eu vou pro aquecimento, o cara só vê eu dibrando com a perna esquerda no aquecimento, com a perna direita, dando passo com a perna direita. E no jogo eu sempre tirava pro lado, o cara deixava, porque eu falava, o cara não é canhoto. Aí batia com a Aí esquerda. eu soltava a perna, porque eu tinha um chute forte de Tinha um perna chute esquerda. forte. E ali eu conseguia levar vantagem. Desenvolveu, né? Isso é treinamento, Sim, né? trabalho. Trabalho. Você quer um maior exemplo disso tudo? Cristiano Ronaldo. Então. O cara acaba um jogo, o cara vai pra casa e começa a fazer abdominal dentro do carro. É um cara diferenciado. Já diferente do Messi. Então, o Messi já chega em casa e liga o videogame, né? É porque o Messi é um Mas gênio. é talentoso, né? É um talento Agora, puro. Você assistiu já o documentário do Cristiano Ronaldo? mano? Já. É incrível, é não é? top. Eu sou fã desse Eu cara. vou falar, eu virei fã eu sou fã. Eu vi ele jogar, um grande jogador, gosto muito do futebol dele, mas depois que eu ali vi um pedacinho do ser humano, ele tem uma coisa diferente. Cara, do ele é diferenciado. né? Eu sou fã. Eu vou falar assim, eu uso ele em vários exemplos desse cara Sim. como motivacional, porque assim, até aquela arrogância dele, pra mim, não é arrogante. Não, Você cara. tem isso também? Ele é um cara muito posicionado. Isso. Ele é um cara que assim, sabe ó, o que quer. E ele sabe o que ele é. Exatamente. Então, da forma como ele fala, às vezes, pra algumas pessoas, passa uma arrogância que pra mim não passa, mano. Mas você sabe, Michael, que os caras mais próximos deles ali, os brasileiros que jogaram com ele, o Marcelo, Fala né, que o ele Real é Madrid. um ser humano cara, o cara diferenciado, né? fantástico. Cara fantástico. Então, às vezes, é que assim, às vezes o cara é posicionado, às vezes o cara não gosta de conversa fiada, de papo Isso, furado. porque o cara é centrado no que quer, entendeu? isso. O cara sabe a hora certa de brincar, o cara sabe a hora certa pra tudo. Então, assim, é um cara É fantástico. que ele sabe pra o que ele tá lá, né? Exatamente. Ele não tá lá de comédia, né, Sem mano? dúvida. É sensacional. Sem dúvida. É isso aí. Mano, agora só que eu queria saber, vamos lá, você tá com... Quando você foi pra fora, foi o auge da carreira. Sim.
E aí no auge da carreira, você é um cristão, casado. Mano, como é que funcionou? Como é que você lidou com isso? Como que Deus fez para você andar ali em obediência, em santidade? Porque a gente ouve o que rola nos bastidores, lá fora também não é diferente, né? Sim, todo lugar. Como é que você se posicionava, mano? Como é que fez pra... E outra, você tinha tido experiências aqui Sim. de quem viveu fora de obediência, que não andava em santidade. E aí, como é que é lidar lá fora com isso? Porque aí você ganha uma grana. Claro. As coisas, Sim. né, pro homem tudo se a presença torna mais tudo, fácil. tudo mais sim. fácil. Tudo Como é que não deixa substituir Deus essa hora, mano? Michael, assim, a gente tem que, a cada dia... Era uma luta? Era uma luta constante, como é até hoje. Até hoje, né? Só que o que acontece, quando a gente procura ter os nossos princípios baseados na palavra de Deus, Isso. cara, o nosso alvo é Jesus Cristo. E acabou, né? Então assim, Você não olha pro lado, né? eu não estou dizendo, Michael, que a gente é perfeito. Sim. A gente é ser humano, a nossa Claro, natureza é pecaminosa, nós somos falhos. Claro, né? claro, aham. Ninguém é perfeito, não tem ser humano perfeito. A gente tem as nossas imperfeições, as nossas limitações. Mas qual é a diferença? A diferença é a gente entender que a nossa conversão ela precisa ser diária. Não é quando a gente desce as águas, a gente se batiza, acabou meus problemas acabaram. Pelo contrário, seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo, porque agora a guerra vai começar. Começa a lapidação e é forte, né? Sem Parece dúvida. que a lapidação é na pancada, Na né, pancada. mano? Não tem ideia, As né? maiores experiências que eu tive foi através das dificuldades que eu tive. Tá. Porque você consegue extrair as maiores lições. Porque ali você olha, né? Ali você consegue olhar pra dentro, né? Quando eu fui para Tailândia, a gente foi consagrado a diácono, né? Lá no Bola de Neve de São Caetano, com o pastor Mateus. Tá bom. E depois a gente se transferiu pro Bola de Neve de Santo André, com o pastor Giba. Giba. E a gente já era diáconos, né? Da igreja do Bola de Neve, do nosso ministério. E a gente começou a nossa primeira célula na Tailândia. Na Tailândia? Na Tailândia. Tem bola de neve na Tailândia? Não, ainda não. Tem. Ainda não. Mas assim, eu me lembro que o apóstolo Rina me disse uma vez, filho, não se preocupa com nada. Vai e desfruta desse tempo que vocês vão ter e as experiências que você vai ter com Deus. Então assim, lança sementes. Porque uns Deus vai enviar para lançar sementes, outros para regar essas sementes e outros para colher esses frutos. Mas o crescimento quem vai dar é o Espírito Santo. Então, Você assistiu uma célula na Tailândia sem ter uma igreja? sem ter uma igreja. Mano, uma pergunta. Desculpa te interromper. Claro. Como que fica a cobertura espiritual? De Então, longe, assim. a nossa cobertura espiritual, assim, a gente entende que a gente está conectado no mesmo Espírito. E acabou. Né? Não importa onde você tá. Se é outro continente, não tem... Não importa. E aí eu chego aonde eu queria chegar. Tá. O que é interessante, Michael? Aonde a gente chegava, a gente tinha um hábito de levantar um altar de adoração para Deus naquele lugar. Acabou. Senhor, a gente está num outro país, uma outra cultura, uma outra língua, uma outro país que a religião predominante é diferente da nossa. Tá. Porque, um exemplo, na Tailândia é 99% budista. É 1% só de cristão. Então é uma minoria, assim, Assim, é muito pouco. né? muito pouco. Só que assim, Senhor, esta casa, a gente está orando aqui agora para repreender tudo aquilo de ruim que estava aqui. Agora a tua presença aqui é real. Então assim, tu tens total liberdade para agir no nosso Pra meio agir aqui. no nosso meio, acabou. E a gente está levantando um altar de adoração para o Senhor aqui. A gente está pisando a planta dos nossos pés aqui, a gente está tomando posse onde para você- que no seu mundo por espiritual direito, o Senhor venha a se manifestar aqui no nosso meio. Amém. Então assim, a gente tomou posse. Acabou. E o Espírito que habita em nós é maior do que o Espírito que habita no mundo. Então assim, Michael, pode ser qualquer outra religião, qualquer outro Deus, o nosso Deus é maior, porque o nosso Deus é o único Deus de milagres. Amém. Jesus Cristo é o único que operou milagres, né? Sim. Reais, né? Que a gente pode comprovar, porque quantos milagres você já deve ter vivido na sua vida? Sim, eu, né? O sim. Felipe, todos Todo nós mundo, né? O tempo vivenciamos, todo, sim. né? Se a gente for abrir, né, oportunidade aqui para testemunhar milagres, foram inúmeros. Vai fazer um outro podcast só de milagre. Marcou, não era para mim estar aqui agora participando tenho- com você. eu também então assim, não, a gente eu tinha um também estilo não. de vida muito louco, Igual. né, nesse mundo aí. Quantos livramentos Deus já pôde nos dar? Aqueles que a gente nem sabe, né? Aquela que a gente nem sabe. Então assim, todas as vezes que a gente ia para um país, uma outra nação, Senhor, manifesta a tua glória nesse lugar. E a gente na Tailândia viveu experiências assim sobrenaturais. E tinha momento que a gente estava aflito, a gente precisava do nosso líder, a gente precisava do nosso pastor, a gente não sabia o que fazer. Porque às vezes era casal com problema, às vezes era situação que os caras pediam pra gente orar ali. E tem situações que é só você e Deus. E acabou, né? Não tem pastor, não tem líder, não tem nada, é você e Deus. E aí eu fazia um texto pro pastor Giba, Ó, e tá aí eu acontecendo assim. e eu e o pastor Giba fazia uma mãozinha e um negócio assim.
Eu falei, mano, pô, o pastor tá me tirando, cara. Não é possível, cara. Cara, eu tô precisando de ajuda aqui, não tá nem aí pra mim e tal, não sei o quê. Só que depois, o que eu entendi? Que eu precisava ter as minhas próprias experiências com Deus. Porque não tinha como o pastor Giba pegar o avião e ir lá pra Tailândia me resgatar. Até isso foi provisão de Deus para te preparar, né? Para o que ele tinha de melhor para sua vida. Porque aquele momento você teve que se virar, né? Sem dúvida, Michael, eu tenho o hábito de dizer que aqui no Brasil nós somos privilegiados. Sim. Porque qualquer dificuldade que a gente liga pro nosso líder, toma um café. Me ajuda. E ali já renova as forças né? e vão pra cima de novo, irmão. É isso aí. Só que lá fora não, irmão. Era nós e o Espírito Santo. A minha filha viveu umas experiências ali sobrenaturais. Numa fase de transição de adolescente, pra vida adulta. né, pré-adolescência para a vida adulta. Então teve uma situação ali, não, até um testemunho rápido do que ela viveu, Claro. que ela tinha um hábito, a gente morava no condomínio que tinha uma praia na Tailândia, porque é um país que tem muitas ilhas. Lugar maravilhoso lindo para viver. mesmo. Tailândia é lindo. Para quem gosta de praia, de ilha, esses lugares ali, Tailândia é fantástico. Surfar. Nossa, quem gosta de surfar. Como é que não tem um bola de neve lá? Cara, precisa ter. Em nome de Jesus, no tempo de Deus vai ter. Em nome de Jesus. Né, a semente já foi plantada, porque a gente batizou pessoas lá. Nós batizamos duas ovelhas lá, né? Perdão, 4 pessoas. E um tailandês aceitou a Jesus. E o apóstolo Rino, eu me lembro também, uma época que eu falei com ele, ele falou, filho, você e sua família, vocês têm por obrigação de ganhar um tailandês para Jesus. É claro que se tiver brasileiro, vocês vão pregar a palavra. Mas olha a visão de reino. Cara, mas vocês vão ter que pregar para um tailandês. Porque se vocês ganharem um tailandês para Jesus, cara, esse menino pode ser pode ser uma bomba atômica ali, entendeu? Esse cara. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra. E aí? Aí foi 4? Ganhamos um tailandês e os outros 3 brasileiros que a gente batizou. E um tailandês. Então, bateu a meta. Cara, a gente fez a nossa parte. O tempo que a gente esteve lá, a gente teve 2 células na Tailândia. Que legal. Uma em cada cidade. Uma cidade diferente da outra. E aí a minha filha viveu... Tudo para brasileiro. Tudo para brasileiro. Legal. E esse tailandês participou da nossa célula e a minha filha traduzia para ele em inglês. Olha aqui. Então assim, cara, Deus preparou tudo. Então assim, minha filha ministrava o louvor. Cara, a gente aprendeu a se virar. Então assim, glória a Deus por isso. Porque hoje, cara, se eu tenho algum... É claro que hoje... O pastor Giba é o meu mentor. Ele que faz a minha mentoria. Tudo que eu preciso, eu, pastor, preciso falar contigo e tal. Assuntos de trabalho, família, tudo né? Com ele. Tudo com ele. E aí o pastor Giba me direciona. Mas assim, eu não levo qualquer coisa pro pastor Giba, porque a nossa igreja é gigantesca. Tem pessoas que às vezes, né, o cara tropeçou, bati meu dedão, pastor Giba, ora pelo meu dedão. Poxa, irmão, vamos pra guerra. Tem que aprender. A gente vai aprender na guerra guerreando, né? E aí a Laura ela tava um dia orando na praia, que ela tinha esse hábito de ir no pôr do sol. Aí ela colocava o fone, eu vi um louvor ali e tal. E orava. E ali teve uma mulher que saiu desesperada de uma casa e foi correndo pra dentro do mar. E a mulher queria se afogar. Queria se matar. Se matar. E foi. E a Laura olhando isso falou, meu Deus, essa mulher não vai parar não. Ela tava, e cada vez que ela ia, ele já não tava dando mais pé. E aí daqui a pouco ela gritando, chorando, a Laura foi, correu atrás dela. E aí eu falei, cara, olha que loucura, olha que ousadia da Laura. Porque a pessoa para se afogar, ela vai puxar outra para se afogar junto. Sim. Quantas histórias a gente vê aí? Sim. Aí na hora falou, pai, na hora o Espírito Santo falou, filha, vai que ela vai se matar. Ela quer se matar, vai. E aí a Laura foi, correu atrás dela, conseguiu resgatar ela e trouxe ela, acalmou ela na beira da praia ali e tal. E essa mulher abraçava a Laura, mas abraçava com tanta força. E a mulher não falava inglês, a mulher só sabia chorar. E juntando um monte de gente ali, ninguém capaz de entrar lá. E aí depois eu pensando, eu falei, filha, olha que loucura, olha que ousadia, o senhor tá dando, nunca mais faz isso, só maluca, deu uma bronca nela. Hoje Deus é ousado, né? Mas aí depois ela falou, pai, eu fiquei cega na hora, eu fui para ajudar e tal. Então uma experiência ali com Deus, assim, que ela viveu, as próprias experiências dela e que fez ela ter uma maturidade muito grande agora. Espiritual grande. Você tá em que ministério lá hoje na igreja, mano? Então, assim, a minha esposa tá no infantil. A Laura tá ela é coluna dos Teens e nos Flames, né? O Davi ainda tem 12 anos, tá nos Teens. E eu é o seguinte, Michael, eu já perguntei pro pastor qual seria o meu ministério na igreja. O pastor falou, filho, seu ministério é pregar a palavra para esses jogadores. Porque assim, se eu te trancar aqui na igreja, entre 4 paredes, você vai ser uma bênção, você vai fluir, o Espírito Santo vai te usar. Mas não é Só que, isso, meu filho, você tem oportunidade de pisar em lugares que o apóstolo Rina não tem possibilidade. Cara, é o dom que Deus te deu, você é um homem de Deus, e lá você vai pregar a palavra, porque eu sei que você vai pregar a palavra para esses caras.
E já preguei para vários jogadores, muitos aceitaram Jesus. Eu tinha uma célula no São Bernardo, quando eu joguei, no meu último ano de carreira, 23 jogadores aceitou Jesus, cara, da nossa célula. Amém, mano. Cara, foi algo assim surreal. De uma vez. Assim, Assim, com o tempo, ao né? longo do tempo que eu fiquei ali, Que legal, 23 pessoas aceitaram Jesus. Você tá liderando alguma célula hoje, não? Eu tenho célula Você na minha tem? casa. Na tua casa. Na minha casa, a gente casa. tá mais ou menos aí umas 25 pessoas na nossa célula. Você mora em Santo André, mano? Moro em São Caetano. São Caetano. Moro em São Caetano. São Caetano. E assim, graças a Deus tem sido uma bênção, tem sido assim, momentos assim, de experiências novas com Deus, porque é um período, é uma estação que a gente está vivendo agora, e a gente tem desfrutado do melhor de Deus, graças a Deus, E a Mário. gente tá numa época de avivamento muito grande, Muito né, grande, mano? Principalmente na juventude, né? Sem dúvida. Inclusive, depois a gente vai... Eu vou pedir pra minha esposa entrar em contato com a tua filha. Top. Porque eu tô trazendo a minha filha agora pra igreja. Ela não Maravilha. mora com a gente, mora com a mãe dela, minha ex-esposa. Aham. E eu queria introduzir ela na célula Ótimo. dos jovens, dos Sim, teens, sim. né? Pede E pra aí, falar com a Laura. Então eu queria que ela, de repente, fizesse... Depois até te passo o fazer um contato mês da de Laura. campo lá com a sim. Julinha, né? Porque, Claro, claro, é importante demais, né? Principalmente na adolescência, sabe? porque a linguagem é diferente. Ela gosta diferente. muito, ela tá sempre nos cultos com a gente, mas tá ali inserida no meio do jovem. Ela tem quantos anos? Tem 16. Perfeito, a idade É a perfeita. idade perfeita, a idade né? perfeita. Então, eu quero deixar ela inserida ali, a gente já tá falando em batismo pra ela, a cabecinha, ela tá assistindo aí. Ó, Júlia, tô ajeitando aqui pra Ô, você. Julinha, prazer, Julinha, viu? Deus viu? abençoe. Vamos se ver em breve lá, vamos ver se a gente Sim. vai. A gente tinha combinado desse domingo, a gente ia no culto à noite pra ela participar. Ah, então legal. acho que já tava tudo É porque preparado geralmente é aqui nos no- cultos à noite, né? É, porque a gente foi de São Caetano visitar lá o Fê, e ela foi lá. Só que como a gente congrega aqui em Santo André, então eu falei, eu queria inserir ela na galerinha Sim, dali. Apesar sim. que ela fez várias conexões lá, hein? A molecada ficou doida, né, não minha é, filha? é. Ficou doida nela, ficou doida. Então ela é já- melhor levar pra Santo André. Ficou ficando maluca, né? Então vamos levar lá pra Santo André. Leva pra Santo André, E aí, melhor. a gente já combinou domingo, agora a gente vai no culto à noite. Perfeito. Porque é no mesmo horário, não é? E a gente combina, o dia que você for, aí eu peço pra Laura. Bacana, né, faz uma recepção apresentar lá ela, com fazer ela, uma pra deixar ela recepção mais à pra ela. vontade. Mano, Maravilha. sensacional. Perfeito. Mano, já estamos correndo pro final. Top. Então, só reforçando aqui, hoje você tá agenciando que fala, né? Agenciando. Agenciando os jogadores. O nome da empresa é 23 Soccer. 23 Soccer. 23 Soccer. E como é que... Você já falou que Deus tá abençoando tudo. E nesse meio aí, como que é, mano? É igualzinho, muita corrupção. É bacana assim eu frisar também, fala Marco, pra assim, mim, algo importante. Como é que tá lidando com isso daí, Porque mano? muitos Porque a aprovação perguntam assim- continua, né, mano? Ô Rodrigo, por que 23 Soccer? Isso, era Né? o nome que eu ia te perguntar. Por que o nome, né? Eu tive, nos últimos anos de carreira, Aham. eu creio que Deus foi me preparando, sabe, Certo. Michael? Porque assim, eu tive muitos problemas com empresário, de ser enganado por empresários. E isso acontece com muitos jogadores. Muitos, se estiverem ouvindo, vão entender o que eu estou falando. Tá. Muitos já tiveram problema de depois de um tempo descobrir que foi enganado. Né? Acontece muito isso, sabe? Porque às vezes a gente confia no cara e através dessa confiança, o cara às vezes usa isso aí pro benefício dele, Então, pro benefício próprio. O lance de você fazer isso também tem um pouco a ver com a ideologia, de, Sem você dúvida. querer, de você querer levar luz aí onde, Eu tô, onde tem exatamente. escuridão. É isso esse mesmo? é o meu foco, o meu mesmo? alvo é esse aí. Chegamos aonde eu queria falar. Pronto, Então você já matou a charada. Esse é meu foco, é andar na contramão do sistema. Sensacional. Porque assim, eu sei o preço que eu tenho pago, É, né, por conta de inserir os princípios bíblicos dentro do meu trabalho. preço pago que você fala espiritual. Espiritualmente, porque já tive a oportunidade de bater na porta de corrupção, de enganar o jogador. E é fácil fazer isso aí, não é difícil. É. E o jogador, por ele saber da minha conduta, o cara nunca vai acreditar que então, eu enganei o cara. Exatamente. E também no início deles tem um pouco de fragilidade, Sem malícia, dúvida. né? Eles não têm muito aquela pegada. Então Só é que, fácil. Michael, E aí, como que é? nosso compromisso é com Deus. É com Deus. Então, assim, eu posso enganar você, eu posso enganar o Felipe, mas, cara, Deus, ele tá sempre de olhos Boa, abertos, mano. vendo a Boa, nossa mano. conduta, o nosso posicionamento. Boa, aham. E, assim, eu tenho o hábito de dizer que quem sabe o que planta não teme a colheita. Essa é uma frase que eu Exatamente. carrego pra minha vida. Então, eu sei o que eu tô plantando e eu sei que no tempo de Deus eu vou colher. Tá. 23 Soccer é baseado no Salmo 23. O Senhor é meu amém. pastor E e nada me faltará. Sensacional. Então, quando as pessoas perguntam, eu falo, cara, esse salmo é um salmo que mudou a minha vida. O nome você já prega. Você tá entendendo? O nome a gente já, Você já prega, sério. você Então, já assim, sério. Aham. graças a Deus, muitos jogadores que têm vindo para minha empresa, os caras me procuram e falam, Rodrigo, fulano de tal falou de você para mim. Eu falei, mas e aí, cara? Cara, você é o cara que eu preciso para me ajudar. Por quê? Porque o cara já viveu experiências ali que já foi, de certa forma, penalizado. Penalizado. Sabe?
E aí eu falo, irmão, cara, eu trabalho assim, 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 dessa forma, te interessa, cara? Porque na minha empresa, cara, o atleta não é só um atleta, ele, antes disso ele é um ser humano. Ele não é um produto que está na prateleira do supermercado. Cara, ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele é meu irmão. Então assim, eu tenho um relacionamento com os meus atletas como do marido e mulher. Sensacional. A gente, cara, tem uma afinidade, existe transparência, existe verdade. Tanto é que muitas vezes o atleta me liga, os que estão no fora do Brasil, de repente, de madrugada. E aí eu vou, atendo os caras e tal, porque os caras estão numa situação difícil. E ali eu tenho a oportunidade também de discipular esses atletas. Então, assim, é algo nesse meio, assim, Mike, que acontece que muitos falam, cara, você é louco, cara, trabalhar dessa forma. O ímpio, né? O ímpio fala, cara, trabalhar dessa forma, sendo, cara, você vai ser enganado e tal. Cara, primeiro, eu não dependo de seres humanos e nem de circunstâncias, porque quem dá a palavra final, meu respeito é Deus. A minha confiança está nele. Então, se for para ser, meu irmão, vai ser. E eu quero mesmo honrar o nome do Senhor, porque assim, Maico, eu já vivi experiências que eu nunca imaginava ter vivido. Deus já me deu a oportunidade de conhecer mais de 20 nações. Mas isso não é para minha glória, é para a honra e glória do Senhor, para um testemunho. E o meu desejo, assim, é montar um projeto de cuidar de crianças. Que tem, porque assim, no Brasil... Aí você vai na base, né? Aí eu vou na base, porque no Brasil, Maico, 99% do menino brasileiro tem sonho ou passou por um momento pensar em ser jogador de futebol. Todos nós. Vem do berço, todo isso aí menino, tá cara, no sangue do brasileiro. Tá. É nossa cultura, é nossa raiz. Então assim, eu quero montar um projeto onde eu trabalhe essas crianças e discipulo essas crianças, sabe? Ministra a palavra. Você trabalha duas pontas. Duas pontas. Material e espiritual. Exatamente, Michael. E sabe o que é interessante? Vai chegar ali com 18 anos, se esse garoto não se tornar um jogador profissional, ele vai saber qual é a identidade dele em Jesus Cristo. Amém. E ali vai fazer toda a diferença. Vai formar um cidadão, vai formar um pai de família, um homem de caráter, exatamente, Michael. Então assim, eu vou nessa direção. E esse meio é um meio muito complicado mesmo, só que assim, eu procuro ir na contramão do sistema. Então o preço que eu pago é muito alto, porque já tive a oportunidade, já perdi negócios, porque não quis fazer da forma que os caras queriam. Em acerto, né? Não quis fazer da forma que os caras queriam, porque feriam meus princípios, do que eu acho que é correto. E não tem problema não, parece que eu tô perdendo, mas lá na frente a gente vai ver que a gente tá ganhando. Eu tenho certeza, ó, eu tô aqui hoje na frente, você pode ter certeza que eu tô te falando, mano. Eu gostei muito de te conhecer, cara. Pô, o prazer foi todo meu, foi ó, pra mim, eu quero ter você mais perto de mim. Não, tamo junto, meu parceiro. Agora a gente congrega na mesma igreja, cara, a gente vai se encontrar. Vamos se encontrar sempre. Só não estamos coincidindo aí dos horários, dos horários, mas meu, gostei de você na hora que eu, juro pra você, mano, na hora que você entrou ali que eu te cumprimentei, teu sorriso, tua alegria, tua sinceridade. Tamo junto, meu irmão. Eu tô muito feliz de conhecer e tenho certeza que eu tô na frente. Eu também tô, meu irmão. O prazer foi todo meu. Os maiores empresários do Brasil. Amém, eu creio. Seu nome vai estar em alta em muito pouco tempo, como você está profetizando sobre a minha vida, teve um preparador físico brasileiro que está na Tailândia já, um grande amigo meu, o nome dele é Neri. Não sei se ele vai assistir a live depois aí, mas ele falou, cara, eu vou te falar uma coisa. No início, quando eu tava desabafando com ele, ele falou, cara, você vê um monte de empresário fazendo um monte de coisa errada, os caras fazendo um monte de negócio. Cara, não sei se isso é pra mim não. Ele falou, cara, eu quero profetizar algo sobre a sua vida, pelo Espírito Santo. Você vai se tornar um dos maiores empresários aqui na Tailândia. Olha. Cara, em menos de um ano, Deus me deu a oportunidade de ter o artilheiro do campeonato na minha empresa. Pronto. Cara, olha só como Deus está trabalhando. E eu creio que não vai ser só na Tailândia. Eu creio que Deus vai abrir outras portas, porque assim... Você pode ter certeza. Eu tenho hábito, no meu escritório, até depois, se você quiser, eu te convido para tomar um café lá no meu escritório, aqui em São Caetano. Vamos lá tomar um café. Vou te mostrar o escritório, porque o Felipe sempre promete de ir lá e não vai. Então, mas tá tranquilo. Vai lá, Marcão, vai ser muito bem-vindo. Eu vou na frente do Felipe. E aí tem aqui, eu tenho um globinho lá, que eu sempre unjo esse globinho e profetizo, porque tem todas as nações ali do mundo. Falo, Senhor, eu quero poder ter oportunidade de fazer jogadores nos 4 cantos dessa terra. Amém, mano. Cara, pra quem entende o que eu tô falando, o cara já tá na mesma vibe. Sabe? Mas pra quem não entende ainda, depois a gente explica com calma. Você vai falar pelos 4 cantos. E vamos pra cima, meu irmão. E vamos pra cima. Essa é a minha meta também. Esse trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais também é pra atingir. Deus colocou esse propósito de falar dele todos os dias. Eu tenho uma live todo dia, 6 e 1 da manhã, mano. E falo da palavra de Deus, leio a Bíblia. Inspiro e motivo a galera acerca da Bíblia. A galera que tá no YouTube aí já conhece. Então, eu sempre começo a live terminando.
Top. falando da mesma maneira. Eu tô aqui falando porque a palavra de Deus vai ser dita e vai ser falada nos 4 cantos desse planeta, creio. mano. Eu E a creio. gente vai usar o poder que a gente tem, o que Deus consagra a gente, levanta a gente nessa terra aqui pra honra e pra glória dele sempre, mano. Amém, sempre. Com certeza que eu tô te falando. Amém. Você vai longe, meu irmão. Amém, Michael. Parabéns, Tamo viu? junto. Parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua história, parabéns Obrigado. pelo homem que você é, cara. Eu adorei te conhecer. E eu Prazer queria foi te todo meu. agradecer, mano. Agradecer imensamente você ter aceitado o convite. Michael, eu que Tá? agradeço o convite. Quando o Filipão me estendeu o convite, eu já de imediato aceitei, porque o Felipe me explicou que a gente poderia falar sobre muitos temas. Exato. E um desses temas era sobre a nossa fé. Exatamente. E, Então, eu acho e a gente não pode fugir disso, né, Não Michael? pode. Porque é o que mudou nossa vida, O que é o que mudou nossa é o que, história. É o que tá mudando. A É cada isso, dia tem mano. feito a gente um ser humano diferente, né? Não tem como a gente separar a gente disso. Não Hoje tem não dá como. mais. Sem Eu falo, dúvida. não consigo viver longe de Jesus. Sem dúvida, é um caminho sem É volta. um caminho sem volta, Então, mas é uma honra. Eu Essa- quero agradecer e também profetizo que, né, esse projeto que você Amém, tem aí, mano. né, Amém, eu aceito que também. tem um intuito também Aham. de De falar, evangelizar, de evangelizar, exatamente. de falar da palavra de Deus, de dar essa liberdade. A gente não está aqui debatendo sobre religião. Não, não. A É gente isso, está aqui falando. importante deixar isso. É importante deixar claro. A gente está aqui dizendo que o quê? Que não há outro caminho se não for Jesus Cristo. Acabou. E Ele é que pode mudar a nossa vida, Ele que pode mudar a nossa história, e Ele que pode fazer tudo acontecer na nossa vida. Aí né? a gente vem aqui falar da nossa vida, da nossa experiência, dar esse testemunho e fortalece quem está assistindo. Sem dúvida Porque alguma. tenho certeza, muita gente que está assistindo está desesperançoso, mano. verdade. Não está acreditando. Né? A gente passou uma fase aí de 2 anos de pandemia. E assim, ó, muitas pessoas que vieram aqui na minha sala, que estão em conexões com a gente, ó, Felipe é um. Que teve a oportunidade, você também, né? Você abriu a tua empresa na pandemia. Na pandemia. Na pandemia. E na pandemia Deus me prosperou. Então, ó, esse projeto aconteceu na pandemia. A minha loja foi prosperada absurdamente na pandemia. Eu tenho Amém. vários vídeos meus que eu conto as experiências que Glória eu a vivi Deus. na pandemia. Coisas sobrenaturais que agora pelo andar não dá pra gente falar, mas Amém. foram coisas incríveis. Top. E assim, é Deus agindo o tempo Amém. todo, mano. Amém. A honra e glória dele, né? Sempre Marcão? Não pra tem ele, jeito. sempre pra ele. Mano, deixa uma mensagem pra galera que acompanhou aqui a gente. Maravilha. E no final da mensagem, cara, galera quer falar contigo, rede social, e-mail, telefone, Top. como é que acha a tua empresa? Top, tem Tá aí, bom? tem aí. Deixa pra galera. Eu queria dizer o seguinte, pra você, né, que tem um sonho de ser um jogador de futebol, mas não apenas jogador de futebol, mas tem um sonho, né, de ser um empresário, né? Eu não sei qual é o sonho que tem no coração de cada um, mas se você crê, esse sonho é possível de se concretizar. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não consegue caminhar. A gente não dá um passo à frente sem fé. Sem fé. Né? Então, assim, a fé é o que muda, né, toda a nossa história. Então, você que tem esse sonho, coloca diante de Deus. E algo que mudou a minha vida foi o que também? Não só a fé, mas a perseverança. Isso. Nos momentos de dificuldades, muitas vezes que eu pensava em desistir, sabe, eu perseverei. E aí, no final, Deus mudou toda a minha história. Tem um versículo lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: melhor o fim das coisas do que o início delas. Não importa como começa, e sim como termina. Então, meu irmão, se você está no início, está dando tudo errado, cara, persevera, vai para cima. Cara, aumente a fé, aumente o nível da fé. Que lá na frente você pode ter certeza que você vai colher frutos. Mas não é na primeira dificuldade que você já entrega os pontos. Porque nada é fácil, né, Mike? Você sabe as lutas que você passa na sua empresa, no seu negócio. Todo dia uma situação diferente. E é bacana que é nas maiores dificuldades, nas maiores adversidades que a gente consegue extrair as maiores lições. Então, cara, eu quero incentivar você a dar o primeiro passo. Depende de você. Você precisa se posicionar e dar o primeiro passo. E depois, meu irmão, vai alinhando a vontade de Deus com a tua vontade e as coisas vão fluir naturalmente. É os sonhos dele com o nosso, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, ó, eu não sou forte, mas o Deus que habita em mim, Amém. esse é forte, Ele é forte. pra caramba. Esse Amém. daí é o cara. Isso é poderoso. Né? Mano, pra finalizar, deixa aí, rede social. Como Então, é que te acha? a minha Como é que fala com empresa, você? a minha empresa é a 23 Soccer, né? Tá. Tô no Instagram lá, 23 Soccer. 23 Soccer. E tem o meu Instagram também pessoal, que é Rodrigo_Virgílio 23. Lá você se conecta com a galera. E você lá eu responde falo lá. com a galera e tal, Tá. porque assim, eu
eu tenho o hábito de responder todo mundo. A minha esposa fala, cara, como é que você responde todo mundo? É isso aí. Fala, cara, eu não sei, porque às vezes é do improvável que Deus Exatamente. traz as maiores bênçãos para nossa Exato. vida. E Então, ali assim, a rede já conexões, né? e a gente não faz diferença, né? É acepção de pessoas, né? Não, nem deve. Não, Né, Michael? Não é, Todos não é da nossa natureza. Todos perante Deus somos iguais, não, Aham, não aham. tem diferença Não perante tem. Deus. Concordo. Então, cara, estamos aí à disposição. Se alguém precisar de ajuda, precisar de auxílio, principalmente nesse meio que é o do futebol, né? Às vezes alguém está assistindo esse sonho, alguma pessoa que tem sonho de ser jogador de futebol, cara, estou à disposição para poder auxiliar, para poder ajudar, sabe? Sem interesse algum, né? O que a gente puder fazer para ajudar, a gente está à disposição. Tem um menino aí que depois eu vou, se você me permitir, eu vou passar o contato dele, Claro. eu passo o seu para ele. Pode passar. É um menino muito gente boa. Ele falou comigo uns meses atrás, pediu até para me empresariar ele. O Sério? nome dele é Jonas, ele trabalha, ele deve estar assistindo aí, cara. Ele faz parte do nosso Close Friends, mano. Não tem o Jonas lá, o último que eu coloquei? Ele tem um sonho de ser um jogador de futebol, joga no time e tal. E até quando eu te fiz uma conexão com ele, ele me chamou. Tá vendo? Acho que Deus encaminhando as coisas aí. De repente eu vou passar o contato. Passa, a gente bate o papo, vai lá no escritório, a gente Sente troca uma lá, ideia. põe ele pra fazer umas embaixadinhas, vê se ele faz pelo menos 10, né? Faz o teste Vê lá. se é bom mesmo. Pra ver se é bom mesmo. Ó, Jonas, ó, tô fazendo a tua propaganda aqui, mano. vai decepcionar, hein? Quem sabe Deus aí não conecta aí, tem alguma coisa nessa. Ele me veio na cabeça, mano. Então, eu sou assim, Deus põe na minha cabeça, eu falo, Top. e depois a Tamo gente vê junto. se é coisa minha ou se é coisa do Espírito Santo, tá bom? Tamo mano? junto, Depois vambora. a gente trabalha. Marcão, a gente tá aí, eu tenho o hábito de dizer que o que puder fazer pra ajudar, eu tô à disposição. Pra atrapalhar, eu tiro meu time de campo. Isso aí, mano, igual. Né, e vambora. E pra mim, aqui é a mesma coisa que você precisar de mim, Tá bom. aqui no meu ramo de automóvel, aqui dentro de uma sala de podcast, Maravilha. o que você precisar, nas minhas redes sociais, eu tô sempre à Não, sua vamos disposição, estreitar meu irmão. esse laço aí. Tá bom? Foi um prazer, meu irmão. Prazer todo meu, meu irmão. Muito obrigado. Eu Deus que abençoe agradeço. você, sua família, Amém. sua carreira, sua empresa, que Amém, você meu prospere e que você leve a palavra de Deus aí pros quatro cantos do Amém. planeta. Amém. Tá bom? Amém. Vamos finalizar, Fê? Vamos agradecer a galera do YouTube, galera que ficou com a gente até agora. Esse vídeo hoje é terça-feira, a gente sobe ele amanhã direto no canal, porque às vezes a galera chegou agora, gostou do conteúdo, quer assistir inteiro. Então amanhã, a partir das 19 horas, vai ficar gravado esse lá no canal do YouTube, Michael Master, e aí você pode ter acesso a todo esse conteúdo aqui, tá bom? Durante a semana, a gente vai fazer uns cortes desse podcast, depois eu mando pra você também, se Tá você bom. quiser colocar nas suas redes sociais. Fechou, Que Marcão. você falou coisas maravilhosas, chaves importantes, divulga lá pra galera também, divulga bom. o nosso canal pra ajudar a crescer Show. também, que eu vou ser extremamente Vamos lá, grato, vamos meu irmão. começar a seguir lá. Tá bom? Tá bom. Então, galera, fiquem com Deus, uma noite abençoada e amanhã tem muito mais. Valeu. Galera do Instagram, amanhã 6h01, ao vivo aí pra vocês, mais uma live aí, tá bom? Maravilha. Fechou, meu irmão? Valeu. Muito obrigado. Valeu, Fica com Marcão. Deus. Tchau, Tamo galera. junto. Boa noite. Abraço. Até mais. Valeu. Tchau.